Olá, meu nome é Alex e eu preciso te contar a minha história. Acredite, isso é realmente importante para mim. O problema é que eu vivo em 3 pessoas diferentes, nas 3 ao mesmo tempo. Como isso é possível? Tenha paciência, você descobrirá em breve, uma coisa de cada vez. Eu nunca fui excepcionalmente inteligente ou bonito. Sério, olhe pra minha cara, mas a vida me deu um presente diferente, uma sorte incrível. Parecia que alguém invisível estava sempre lá para me salvar e dar tudo o que eu quisesse. Eu nasci em uma família rica. Meus pais eram empresários de sucesso. E eu, como era filho único, sempre tive do bom e do melhor. Os brinquedos e as roupas mais caros, a melhor escola, as garotas mais bonitas. Mas não pense que meus pais ricos eram meus anjos da guarda. Eu era apenas sortudo, mesmo quando não tinha nada a ver com eles. Por exemplo, quando eu tinha 13 anos, convenci meus colegas de classe a invadir o quintal do nosso vizinho para grafitar algumas paredes e andar de skate na piscina vazia. Era ilegal, mas eu achei que seria divertido. A festa estava a todo vapor, quando os policiais chamados por um vizinho irritado chegaram. Todo mundo foi pego, todo mundo, menos eu. Meus colegas de classe ficaram de castigo por 1 mês, enquanto meus pais me compraram um skate novo. Ainda não se convenceu? Quando eu tinha 16 anos, participei de alguns testes de mountain bike na minha cidade. Eu não era o participante mais forte e não esperava vencer. No entanto, um dia antes dos testes, um dos meus concorrentes quebrou o braço e o outro teve a sua bicicleta roubada. Como você deve ter adivinhado, eu ganhei a competição. Eu tenho uma namorada, graças à sorte também. Tanto eu quanto meu amigo Steve gostávamos da Melanie, a garota mais bonita da escola, a rainha do baile. Eu queria namorar com ela. Mas ela gostava do Steve. Ele jogava futebol americano e também era mais velho que eu. Eu nunca tive chance, mas eles não ficaram juntos por muito tempo. Os pais do Steve se divorciaram e ele teve que se mudar com o pai para outra cidade, repentinamente. E então, a Melanie e eu começamos a namorar. Meus pais morreram quando eu tinha 19 anos. Foi devastador. Mas, por outro lado, eu herdei todo o dinheiro deles e agora tinha total liberdade para fazer o que eu quisesse da minha vida. Logo me convenci de que a minha sorte não tinha limites. Eu gostava de testá-la e conseguia tudo o que eu queria todas as vezes. Correr em motocicletas contra caras tão imprudentes quanto eu se tornou o meu passatempo favorito. Eu nem capacete usava. Tinha total fé na minha sorte. Muitos dos meus amigos se machucaram. Eu nunca sofri um único arranhão. Chegaram até a me apelidar de sortudo. Ah, como eram bons aqueles dias. Mas um dia algo aconteceu. Estávamos correndo com motos esportivas em estradas vazias, como sempre. Íamos muito rápido. E eu, como sempre, não estava usando o capacete. Eu gostava do vento soprando nos meus cabelos. A sensação era tão boa que eu até fechava os olhos. De repente, a roda dianteira guinou para o lado e eu perdi o controle da moto. A última coisa que eu vi foi a estrada se aproximando. Então, tudo ficou escuro. Só me lembro de partes do que aconteceu depois. A ambulância, o hospital, os médicos debruçados sobre mim. Quando recuperei a consciência, percebi que estava deitado em uma cama de hospital, coberto por alguns tubos e equipamentos hospitalares. Minha cabeça estava completamente enfaixada. Minha namorada, Melanie, estava sentada ao meu lado e segurando minha mão. Meu primeiro pensamento foi que minha sorte tinha acabado. Talvez eu tivesse feito algo de errado. Mas então, o médico entrou na sala e me contou tudo. Acontece que, depois da queda, eu bati com a cabeça no asfalto com tanta força que quebrei meu crânio. E a pele do meu rosto tinha sido quase totalmente arrancada. O médico disse que as minhas chances de sobrevivência eram quase 0. Mas, por puro acaso, uma ambulância estava passando naquele exato momento. E eu fui levado imediatamente para o hospital. É muito estranho, mas
Por algum motivo, era o dia em que o melhor cirurgião do hospital estava trabalhando até tarde. E foi ele quem me salvou. Deitado na cama, eu sorri sob as ataduras, porque naquele momento soube que minha sorte ainda estava comigo. Eu estava melhorando muito rápido. Todos os médicos do hospital ficaram surpresos com a facilidade com que eu estava me recuperando de uma lesão tão terrível. Mas eu estava calmo, porque eu sabia que tudo isso era graças à minha incrível sorte. Eu saí do hospital um mês depois. As únicas coisas que me faziam lembrar do acidente eram uma motocicleta quebrada e o meu novo rosto. Sim, ele estava diferente agora. Selvagem, com uma grande cicatriz do lado. Após esse acidente, fui mais respeitado e fiquei ainda mais descolado. Começaram a me chamar de Senhor Sortudo. E a Melanie e eu sempre éramos o centro das atenções em qualquer festa. Você acha que eu parei de correr depois disso? É claro que não. Comprei uma moto nova, ainda mais potente e rápida, e voltei a correr como antes. Mas comecei a usar o capacete, só por precaução. Mais uma vez, eu estava confiando completamente na minha sorte. Até que um dia, outra coisa aconteceu. Durante uma dessas corridas, decidi ultrapassar o sinal vermelho e não percebi que havia um carro vindo em minha direção. Eu mal conseguiria evitar uma colisão, mas aquele carro saiu da estrada e bateu em uma árvore. O motorista era um homem idoso. Ele bateu contra o para-brisa e perdeu a consciência. Chamamos imediatamente uma ambulância e o homem foi levado às pressas para o hospital. Os policiais me interrogaram durante muito tempo, mas no final me deixaram ir. No dia seguinte, acordei pensando que tive sorte, como sempre, e por algum milagre eu havia escapado de todos os meus problemas. De repente, a campainha tocou. Era a polícia. Vieram me prender. Na delegacia me contaram que o homem que dirigia o carro tinha morrido naquela noite. E agora eu seria julgado por homicídio culposo. Fui libertado sob fiança e me pediram para aguardar o julgamento. Pela primeira vez na minha vida, fiquei aterrorizado. Minha sorte teria acabado? Eu não podia acreditar. Além disso, nenhum dos meus amigos veio me apoiar. Apenas a Melanie veio me ver algumas vezes e tentou me animar. Um mês depois, fui a julgamento. Eu já estava preparado para qualquer resultado, mas no fundo, ainda esperava ter sorte. E a sorte estava do meu lado novamente. O advogado que me defendeu foi capaz de provar que eu não tinha visto o sinal vermelho, porque havia passado por uma cirurgia facial recentemente e tinha problemas de visão. Mas algo estranho aconteceu. A esposa do falecido veio até mim, me olhou nos olhos e disse que estava retirando as acusações. Então ela acrescentou: em breve você entenderá o que precisa fazer. O que ela quis dizer com isso? Minha sorte me salvou mais uma vez. Fui libertado e saí com uma multa para pagar. Depois disso, comecei a olhar a vida de maneira diferente. Eu deveria parar de testar o destino e sempre confiar na sorte? Sim, a sorte ainda estava do meu lado, mas isso não me trouxe mais alegria. Foi o que aconteceu depois que meu rosto mudou. Comecei a sentir que estava fazendo algo errado e eu não conseguia tirar da cabeça as palavras da mulher. Em breve você entenderá o que precisa fazer. Resumindo, vendi minha moto e desisti de correr. Eu não queria sair com pessoas que de algum jeito me traíram. Só a Melanie ainda estava comigo. No entanto, ela estava sempre ocupada e nos víamos cada vez menos. Um dia, estávamos jogando conversa fora em um café. Eu queria contar a ela sobre os pensamentos que não me deixavam em paz. Então percebi que minha língua não estava funcionando. Eu não conseguia dizer nada. Tive uma dor de cabeça terrível e comecei a tremer. Vi a Melanie gritar para alguém chamar um médico. Eu lentamente deslizei da cadeira e caí no chão. Quando recobrei minha consciência, percebi que mais uma vez eu estava no hospital, deitado na mesma cama. E a Melanie estava lá novamente. O que tinha acontecido? Quando o médico entrou, olhei para ele e percebi que as coisas não estavam boas. O médico disse que eles examinaram minha cabeça e os resultados não foram bons. O problema é que após o acidente, um tumor tinha se formado no meu cérebro e agora estava pressionando os vasos sanguíneos e o tumor ficava maior a cada dia.
Mas a pior parte foi que eles não conseguiram removê-lo. Esta notícia simplesmente me destruiu. Seria esse o meu fim? Onde estava a minha sorte que me salvou tantas vezes? Talvez ela não durasse para sempre e eu acabei usando toda ela? Eu me senti horrível. A Melanie saiu e eu fiquei no hospital. Me receitaram alguns tratamentos para aliviar a minha condição. Então, já faz um mês que estou no hospital. A cada poucos dias, os médicos me prescrevem um novo tratamento e realizam alguns exames, mas isso só faz eu me sentir pior. Durante este tempo, tive vários outros episódios e em todas as vezes, os médicos me trouxeram de volta à vida. A Melanie aparecia cada vez menos. A última vez que esteve aqui foi na semana passada e ela disse que deveríamos terminar. Acontece que já estava namorando outro cara há vários meses. Ela não queria me dizer para que eu não me sentisse mal. Mas não estou bravo com ela. Foi apenas um azar ela ter me conhecido. E ontem meu médico apareceu. Ele estava muito triste e não sabia por onde começar. Disse que os médicos fizeram tudo o que podiam, mas não tinham como me ajudar. Eu estava morrendo. Nos próximos dias, eu entraria em coma e não voltaria a acordar. Ele também disse que sentia muito. Eu não consegui dormir aquela noite. Continuei pensando e finalmente entendi. Depois de ter um rosto diferente, eu me tornei uma pessoa diferente. Agora, eu sei o que me matou. Não foi o tumor. Foi o egoísmo e a vaidade que o justificavam ao me chamar de sortudo. Muitas pessoas boas se machucaram por minha causa, mas eu só pensei em mim e fiquei feliz quando os outros se sentiram mal. De manhã cedo me lembrei das palavras da mulher cujo marido havia morrido por minha causa. Em breve você entenderá o que precisa fazer. E eu entendi. Se você está lendo este texto agora, significa que eu parti. Meu último desejo foi me tornar um doador e doar meus órgãos para as pessoas que realmente precisavam de um pouco de sorte. Assinei os documentos e me disseram que meus rins seriam doados a uma mulher com câncer. Meu fígado seria transplantado para um homem e a minha glândula tireoide para um jovem rapaz. Então parece que eu vou continuar vivendo em 3 pessoas diferentes, nas 3 ao mesmo tempo. Tenho muita sorte de ter tido tempo suficiente para fazer pelo menos algo bom na minha vida. Olhe para meu novo rosto e lembre-se de mim assim, porque eu mudei. Às vezes, um acontecimento aparentemente pequeno pode mudar o roteiro. Ter sorte não significa que você deveria se tornar imprudente. Inscreva-se no nosso canal. Aperte o botão do sino e, quem sabe, os nossos vídeos podem mudar a sua vida também. Fique em segurança e a gente se vê logo. Olá, meu nome é Jorge. Você provavelmente está se perguntando por que estou usando óculos escuros. Sim, eu sou cego e não consigo ver nenhum de vocês. Vai, acena para mim. Espera, não pode ser. Vai, de novo. É inacreditável. Minha visão voltou. Peguei você. Eu ainda não consigo ver nada. Está tudo escuro. Te enganei, né? Pois é, sou muito brincalhão. Você pode se perguntar como uma pessoa cega pode ser tão brincalhona. Escute a minha história e no final você descobrirá o que acontece com gente que faz coisas malucas. Você ficará surpreso ao saber que nem sempre fui cego. Eu cresci como uma criança comum, com uma visão excelente. Pensando bem, talvez não tão comum assim. Eu era muito travesso e sempre entrava em apuros devido às minhas brincadeiras e pegadinhas. Meus pais e minha irmã mais velha, Julie, iam sempre me buscar na delegacia e mesmo assim eu continuava aprontando. Eu pintava o gato de um vizinho de verde ou furava os pneus do carro de alguém. Eu fiz tantas coisas loucas naquela época, parecia divertido, nunca me incomodou que as pessoas sofressem por minha causa. Em um dia de Natal, eu decidi soltar alguns fogos de artifício para que toda a rua pudesse admirar. Quanto mais fogos, melhor, né?
Então eu arrastei um monte de foguetes e fogos de artifício para o quintal da minha casa e amarrei todos eles juntos. Lá estava eu, acendendo o pavio. Houve uma explosão ofuscante e eu fui jogado para trás. Sim, a rua inteira viu aqueles fogos de artifício. Foi realmente um espetáculo. Pelo menos foi isso que me disseram, porque eu não fui capaz de vê-los. O estouro queimou as minhas retinas. Meus pais ficaram chocados e arrasados. Não por causa dos fogos, mas por causa do veredito do médico. Ele disse que eu estava cego e que eu não poderia passar por uma cirurgia reconstrutiva até crescer. Eu escutei minha mãe começando a chorar. Esse foi o presente que eu me dei naquele Natal. Minha vida mudou completamente. Eu tive que reaprender a fazer coisas simples. Arrumar minha cama, tomar banho, comer. É claro, minha querida irmã Julie me ajudou com tudo isso. Sou muito grato a ela por tudo que ela já fez por mim. Por causa da minha nova condição, meus pais me transferiram para uma escola especial, onde estudavam outras crianças com problemas de visão. Alguns anos depois, minha irmã se mudou para Nova York para fazer faculdade. Eu fiquei em casa com os meus pais. Certo dia, o médico que havia me examinado ligou e nos contou que havia uma nova tecnologia que poderia restaurar a minha visão. Meus pais estavam empolgados e alguns dias depois eu fiz a cirurgia. Eu nem sabia se isso ajudaria ou não. Eu só estava disposto a tentar. Quando o efeito da anestesia passou, o médico entrou na sala e disse que a operação correu bem e que eu tinha muitas chances de me recuperar completamente. Claro, eu estava em êxtase. Meus pais estavam pulando de alegria. Depois de alguns dias de reabilitação, eles finalmente tiraram os curativos dos meus olhos e eu vi a luz pela primeira vez em muitos anos. Tudo estava confuso no começo, mas depois de uma semana minha visão voltou ao normal. Pela primeira vez, vi como meus pais tinham envelhecido, se preocupando comigo, qual era a altura da árvore que tínhamos em nosso quintal e como eu tinha mudado. Foi incrível e estranho ao mesmo tempo. No dia seguinte, meus pais decidiram me mandar para a casa da Julie em Nova York, para lhe contar as boas novas. Obviamente, concordei de bom grado. Eu mal podia esperar para finalmente ver a minha irmã. Também pedi aos meus pais para que não contassem para ela que eu podia ver. Eu queria pregar uma peça nela. Ia ser muito engraçado. Quando cheguei em Nova York, a Julie me encontrou na estação de trem, pegou meu braço e me guiou pela rua. Vi o quanto ela cresceu, como o rosto dela havia mudado. Não que ela parecesse pior agora, pelo contrário, ela floresceu. E então, minha amada irmã e eu estávamos andando de braços dados como sempre. Ela não fazia ideia de que eu podia ver tudo. Foi muito legal. Eu estava me sentindo como um super-herói. Eu podia sentir que essa seria a melhor pegadinha da história. Toda essa situação estava me deixando mais animado que nunca. Chegamos ao campus e a Julie me levou para o dormitório dela. Eu estava prestes a tirar meus óculos escuros e gritar: "Ah, enganei você!" Eu conseguia imaginar o espanto e a felicidade da minha irmã. De repente, algumas meninas entraram no quarto. Elas eram amigas da Julie. Ela me apresentou a cada uma delas. As meninas começaram a me tocar e dizer: "Tão bonito, que pena que você é cego." Então, uma coisa incrível aconteceu. As amigas da minha irmã começaram a trocar de roupa. Elas não eram nada tímidas, pensando que eu não podia ver nada. Mas eu vi tudo perfeitamente. Foi a coisa mais legal que eu já vi na minha vida. Naquele momento, decidi não contar a Julie que minha visão havia voltado. Agora, essa foi realmente a pegadinha mais legal do mundo. A Julie estava com medo de me deixar sozinho em uma cidade estranha, então ela me levou pela cidade inteira. E como ela só saía com suas amigas incríveis, eu estava cercado por garotas. Era como se eu fosse um bichinho de pelúcia para elas. E eu estava bem com isso. Mais do que bem, eu diria. Eu fui até o treino das líderes de torcida e assisti seus movimentos impressionantes. Depois elas foram tomar banho. Eu decidi arriscar e fui junto. Eu tinha certeza de que elas me expulsariam do vestiário, mas não. Elas disseram para eu me sentar e esperar por elas. "Ah, não se preocupe, é claro que eu espero vocês." E eu fiquei lá, olhando para as meninas através dos meus óculos escuros, e elas nem perceberam, porque eu estava sorrindo tão feliz. Mas um dia, todo esse conto de fadas quase chegou ao fim. Uma noite, a Julie recebeu uma ligação dos nossos pais. Eles perguntaram: "Gostou da surpresa do Jorge?" Obviamente, minha irmã não entendeu nada, e em seguida nossos pais contaram a ela que eu já não era mais cego. Ups! Surpresa!
Eu nunca tinha visto a Julie tão brava assim. Ela gritou comigo e disse que eu era um idiota, que eu não podia fazer brincadeiras tão sérias assim com a minha própria família. Por que eu escondi a verdade dela tanto tempo? Eu tive que admitir que não conseguia tirar os olhos das suas amigas bonitas. Julie sorriu, me abraçou e disse que eu era bobo e que estava feliz de eu ter ido visitá-la. Olhe, o que quiser daqui para frente, complementou. Pedi a Julie para que não me entregasse para suas amigas por um tempo e brincasse comigo como se eu ainda fosse cego. Julie riu e disse, seu pequeno mentiroso. Tudo bem, vou guardar seu segredo. Então eu comecei a sair com as amigas da minha irmã novamente. Fomos juntos a um parque aquático, à academia, à praia. Eu disse a elas que tinha medo de ficar sozinho. Então, elas me levaram para todos os lados. E eu continuei espionando elas. Um dia, todos nós fomos ao interior para fazer um piquenique. Levamos comida, toalhas de praia e um frisbee para um pouco mais de ação. Eu estava ansioso para me divertir na companhia daquelas meninas maravilhosas. Estava dando tudo certo. Decidimos fazer nosso piquenique em um belo gramado. E a diversão começou. As meninas foram jogar frisbee. Eu disse que também queria jogar. Elas concordaram. Eu fingia não ver nada. Corria pelo gramado e esbarrava nas meninas. De propósito, é claro. Eu gostava de cair em cima delas e depois pedir desculpas, como se tivesse sido um acidente. As amigas da Julie não suspeitaram de nada nem por um segundo e continuaram rindo alegremente. Me empolguei tanto que parei de prestar atenção no que estava fazendo. De repente, não notei que havia uma pedra. Tropecei nela e saí em disparada. Tudo aconteceu tão rápido que não tive tempo nem de estender as mãos e acabei esmagando meu rosto contra uma árvore. O impacto foi tão forte que meus óculos se partiram. E a próxima coisa que eu vi foi a escuridão. Eu ouvi as meninas gritando. Minha irmã começou a chorar. Eu senti alguém me levantando e me levando para algum lugar. Me lembro da rapidez com que dirigíamos, das vozes dos médicos, mas eu não conseguia ver nada. Você já deve ter adivinhado o que aconteceu. Os cacos de vidro afiados machucaram os meus olhos. Eu não senti nenhuma dor. Fiquei chocado demais com o que estava acontecendo. Eu recebi os primeiros socorros no hospital e depois fui mandado de volta para minha cidade natal. Eu podia ouvir as vozes preocupadas dos meus pais. Minha mãe estava chorando e meu pai estava tentando acalmá-la. No dia seguinte, fomos a um médico que tinha me operado. Ele examinou os meus olhos por um bom tempo e disse que eu estava cego novamente. E desta vez, para sempre. Meus pais começaram a chorar. À noite, minha mãe sentiu uma dor no coração. Ouvi meu pai chamando uma ambulância, os médicos conversando sobre um ataque cardíaco e minha mãe sendo levada para o hospital. Eu queria chorar, mas não consegui. Foi tudo culpa minha, afinal. Se eu não estivesse brincando com fogos de artifício, se não estivesse fingindo ser cego, nada disso teria acontecido. Só agora eu percebi que estava machucando meus entes queridos com minhas intermináveis brincadeiras. E eu queria consertar tudo, mas não podia. Tudo o que eu podia fazer era rezar para que minha mãe ficasse bem. Prometi a mim mesmo que nunca mais incomodaria minha família com minhas brincadeiras idiotas. Bem, essa é a minha história. Agora você sabe o que acontece com gente que faz coisas malucas e o que isso causa. A dor e a tristeza dos nossos entes queridos. É uma pena que percebemos isso tarde demais. Mesmo que eu não possa te ver, eu sei que isso fez você pensar. Você provavelmente se lembrou de todas as coisas de sua vida que gostaria não ter feito. Coisas que incomodam e entristecem sua família e amigos. Eu já contei todas as coisas erradas que fiz. E agora é a sua vez. Inscreva-se no canal e compartilhe suas histórias. Afinal, quero acreditar que não estou sozinho nessa. Oi, pessoal! Meu nome é Harper e eu tenho 16 anos. Eu posso ver como você parece surpreso. Então, deixe-me dizer algo imediatamente. Essa não é uma fantasia de Halloween. Eu sou assim de verdade. Por causa do albinismo, eu não tenho melanina. Então, meu cabelo e minha pele são brancos. E meus olhos são de cores diferentes, porque também tenho heterocromia iridã. Não é bonito? Você quer saber como as pessoas reagem a mim? Às vezes pode ser um verdadeiro pesadelo. Vamos, inscreva-se no canal e eu contarei a minha história para vocês. Eu sabia desde criança que era diferente de todo mundo. Não foi difícil descobrir. Eu via a aparência das outras crianças e comparava com o meu reflexo no espelho.
Além disso, tenho problemas de visão por causa da heterocromia e a minha pele clara não me permite ficar muito tempo ao sol. Portanto, eu não brincava com outras crianças. Eu ficava principalmente em casa lendo. Com o tempo, me acostumei a ficar sozinha e meus amigos foram substituídos pelos livros do Harry Potter. Era melhor assim. De verdade, pelo menos ninguém mais me incomodava com perguntas. Eu estava cansada de explicar a todos o que havia de errado comigo. A certa altura, eu me cansei tanto disso que, quando um menino na rua perguntou por que eu era assim, eu lhe disse que havia sido sequestrada por alienígenas. O menino ficou muito assustado e fugiu. Foi quando descobri como me livrar de todas as pessoas curiosas. Eu dizia a elas que era alienígena ou mutante, ou até mesmo uma elfa. Nem todo mundo acreditava em mim, é claro, mas também não faziam mais perguntas depois disso. Como você pode ver, eu realmente não gosto de falar com as pessoas. Eu não tinha amigos, mas isso não me incomodava nem um pouco. Tudo começou num dia em que nos mudamos para outra cidade e eu tive que ir para uma nova escola. Você provavelmente sabe como é frustrante ser a nova garota da sala. Todo mundo olha para você e você não conhece ninguém. Para encurtar a história, eu me senti muito desconfortável e ansiosa. A nova professora, Sra. Warners, percebeu isso e me apoiou. Ela disse à classe que eu tinha uma aparência incomum, mas que, na verdade, eu era igual a todo mundo. Pediu aos alunos que me tratassem bem e não me incomodassem. Mas suas palavras não tiveram nenhum efeito sobre os meus colegas. Durante o intervalo, o líder da classe, o Brian, veio até mim e perguntou: "Ei, Harper, o que é de errado com você?" Eu tinha que dizer algo. Além disso, os outros colegas também ouviam com curiosidade. Então, eu respondi calmamente: "Minha avó era uma bruxa. Eu herdei as habilidades dela. Você quer que eu te transforme em um sapo?" Eu olhei bem nos olhos do Brian e vi que ele estava com medo. O cara não respondeu e saiu. Os outros começaram a sussurrar com medo, mas ninguém mais me fez perguntas cruéis. E isso era algo bom para mim, porque eu não estava planejando fazer amigos na minha nova escola. Embora tenha tido uma vez que eu tive que falar com um cara de outra turma. Eu estava sentada sozinha na cantina, apreciando meu almoço, quando um cara diferentão se sentou ao meu lado. Ele parecia muito engraçado. Ele era baixo e tinha orelhas enormes. Eu o tinha visto algumas vezes antes disso e ninguém falava com ele. Ele provavelmente era um pária por causa de sua aparência. Esse cara disse que seu nome era Charlie e ele queria discutir algo importante comigo. Ele me disse que havia rumores sobre mim na escola. Disseram que eu era uma bruxa de verdade e sabia fazer mágica. Eu me divertia com a facilidade com que as pessoas acreditavam em todo tipo de bobagem. Mas o cara estava falando sério. Ele me pediu para usar as minhas habilidades para me livrar de suas orelhas horríveis. Charlie queria que eu fizesse elas ficarem menores. Eu não consegui não rir. Escute, vou lhe contar um segredo. Eu não consigo fazer mágica. Sou apenas uma garota comum. Só tenho albinismo e heterocromia. São doenças, eu disse alegremente. O Charlie ficou claramente chateado. Ele me perguntou por que eu inventei todas aquelas coisas sobre mim. E eu respondi, para que não me fizessem muitas perguntas ou zombassem da minha aparência incomum. Minha resposta o surpreendeu. Ele disse que eu era muito criativa e me olhava com respeito. Parecia que ele gostava de mim. Exatamente o que eu não precisava na minha vida. Então, rapidamente terminei de comer e saí da cantina. No geral, eu estava indo bem na minha nova escola. Todos tinham medo de mim e ninguém me incomodava. Até os piores valentões me evitavam. A Sra. Warners, por outro lado, sempre esteve lá por mim. Quando o sol brilhava muito forte, ela fechava as cortinas das janelas. Ela também me colocou na primeira fila para que eu pudesse ver melhor. No geral, tudo estava indo muito bem. Só o Charlie que não me deixava em paz. Onde quer que eu fosse, ele estava lá. Ele me presenteou com alguns livros, reservou um lugar para mim na cantina e esperou por mim depois da escola. Eu estava cansada disso, mas sempre sorria, só para ser educada. O Charlie uma vez me disse: "Nós somos muito parecidos. Ninguém fala com a gente. É por isso que devemos ficar juntos. Eu estou muito feliz por ter uma amiga como você." Isso era demais! Eu disse ao Charlie que ninguém falava comigo porque eu não queria que falassem. Eu estava acostumada a ficar sozinha e simplesmente não precisava de amigos. "Então, você está muito errado sobre mim, Charlie. Sinto muito." Eu disse a ele e saí. Eu deixei ele ali sozinho, me olhando com tristeza. Mas o que eu podia fazer? Sim, era assim que eu era. E eu me sentia confortável vivendo desse jeito. Com o passar do tempo, pouco a pouco, todos na escola se acostumaram comigo. Eles pararam de ter medo de mim e até começaram a tirar sarro. Um dia, minha classe estava se preparando para ir acampar.
Todos os meus colegas estavam conversando sobre o quanto eles iriam se divertir. E então, o Brian olhou para mim e disse: "Ei, bruxa, você vem conosco?" Respondi que tais atividades não eram para mim. O Brian começou a tirar sarro do meu estilo de vida. Eu fiquei muito brava e disse: "Se eu não vou acampar, então nenhum de vocês vai." Não sei o que eu estava pensando quando disse isso. Eu só precisava colocar aquele valentão no lugar dele. Porém, no dia seguinte, um milagre aconteceu. Começou a chover e ventou tanto pela manhã que a viagem da minha turma foi cancelada. Honestamente, não foi minha culpa, foi apenas uma coincidência. Mas eu estava feliz, porque minha profecia havia se realizado. Passei o dia inteiro lendo livros e me divertindo. Mas, mal eu sabia que problemas estavam por vir. Em vez de ficarem com medo de mim, meus colegas começaram a me odiar. Eles começaram a sussurrar pelas minhas costas e fazer todo tipo de coisas desagradáveis, só para arruinar o meu dia. Isso me deixou louca. Um dia, eles colocaram um morcego no meu armário. Quando eu abri a porta, fiquei com muito medo. "Isso não é engraçado!" eu gritei, mas todos riram. No entanto, o Charlie me defendeu. Ele ficou ao meu lado e disse que não iria deixar que me machucassem. "Ah, o morcego chegou. Você voou até aqui com as orelhas?" O Brian zombou dele. Isso os fez rir ainda mais. Fiquei com muita raiva, porque o Charlie, com suas orelhas enormes, era apenas mais lenha na fogueira. É por isso que eu disse a ele, ameaçadoramente: "Me deixe em paz, fique longe de mim. Eu não preciso da sua ajuda." Bati a porta do armário e saí. Mas assim que entrei na sala de aula, imediatamente vi a nova maneira que eles encontraram para mexer comigo. Havia uma enorme caricatura minha no quadro negro, com uma legenda: "Bem-vinda ao inferno, Harper." Eu os ouvi rindo atrás de mim. Basta! Eu não aguentava mais. Então, me virei e disse com raiva: "Eu vou me vingar de todos vocês." Passei a noite inteira chorando no meu quarto, porque eles simplesmente não me deixavam em paz. Eu não queria mal a ninguém, eu só queria ser ignorada. O que aconteceu no dia seguinte foi uma completa surpresa para mim. Eu fui para a escola e segui até a minha sala de aula como de costume, mas não havia quase ninguém lá. "Onde está todo mundo?" eu perguntei surpresa. A senhora Warners respondeu que a maior parte da turma tinha ficado doente e, portanto, ficaram em casa. Eu fiquei inquieta. Me lembrei das minhas palavras no dia anterior: "Vou me vingar de todos vocês." E agora, os valentões estavam em casa, com uma cólica estomacal. Que coincidência incrível! Considerando que eu não tinha feito nada. Sentei-me no lugar de sempre e senti que algo ruim estava para acontecer. E eu estava certa. Depois do almoço, a senhora Warners disse que o diretor pediu para que eu fosse até o seu escritório. Quando cheguei lá, descobri que os pais dos alunos doentes tinham ligado para reclamar de mim. O diretor disse que todos falaram que eu os tinha amaldiçoado. Mas isso não é verdade. Eu não fiz nada. Eu fiquei assustada. O diretor disse que também não acreditava em nenhuma dessas bobagens. Mas os pais de quase todos os meus colegas exigiam que eu fosse expulsa da escola. O quê? Não pode ser. Fiquei chocada. A senhora Warners tentou me confortar. "Não se preocupe, Harper. Tenho certeza que as coisas serão melhores em outra escola. Não haverá crianças tão cruéis por lá." Saí da sala do diretor e comecei a chorar. Por que eles fizeram isso comigo? Não foi minha culpa. Alguém estava se vingando de mim. E então pensei no Charlie, aquele idiota de orelhas grandes. Com certeza tinha sido ele. Corri pela escola procurando pelo Charlie e quando o encontrei, agarrei-o e comecei a sacudi-lo. "Eles estão me expulsando da escola por sua causa. Admita, foi você." O cara me olhou estupefato e fingiu não estar entendendo nada. "Você fez algo com os meus colegas de classe só para se vingar de mim, porque eu não queria ser sua amiga." Quando ele ouviu isso, o Charlie ficou triste e me disse: "Sim, você está certa, fui eu." Eu agarrei o braço dele e o arrastei até o diretor. Eu queria que ele confessasse tudo. E o Charlie não negou nada. Ele disse ao diretor que meus colegas estavam doentes em casa por causa dele. Não tinha sido culpa minha. O diretor pareceu muito surpreso e disse: "Este é um crime grave. Estou chamando a polícia." Sentamos na sala do diretor e esperamos até que o Charlie fosse levado embora. Ele abaixou a cabeça e não disse nada. Eu cheguei a sentir pena dele, mas ele só estava colhendo o que plantou. Um policial chegou meia hora depois. Ele foi informado do que estava acontecendo e disse que queria ver as imagens da câmera de segurança. O diretor ligou o vídeo e todos assistimos juntos. Mas o que vimos fez com que todos abrissem a boca e ficassem em choque. Uma câmera na cantina havia flagrado alguém despejando um pouco de remédio na comida dos alunos. E não tinha sido Charlie, tinha sido a senhora Warners. Uau! Então era ela a culpada.
policial prendeu imediatamente a professora. Quando a levaram embora, ela gritou: "Vocês não entendem! Os olhos dela são de cores diferentes. Ela traz desgraça." No fim das contas, a Sra. Warner era muito supersticiosa e acreditava que as pessoas com heterocromia eram amaldiçoadas. Foi um verdadeiro choque para mim. Eu não conseguia acreditar que, em pleno século XXI, as pessoas ainda acreditavam em tais bobagens, principalmente professores. A Sra. Warner decidiu se livrar de mim dessa forma. Felizmente, tudo acabou bem. Eles não me expulsaram da escola e eu fiz as pazes com os meus colegas de classe. Tudo voltou ao normal. Só uma coisa continua me incomodando. Eu me sinto mal pelo Charlie. Afinal, eu o fiz confessar algo que ele não fez. E ele fez isso por mim. O que eu devo fazer agora? Escreva nos comentários. O que você faria no meu lugar? Olá pessoal, meu nome é Henry e eu tenho 13 anos de idade. Esta será a minha história sobre tatuagem. Claro, é ilegal fazer tatuagens antes dos 18 anos, mas veja só o que tenho. E eu fiz uma tatuagem com o artista mais legal da nossa cidade. Você quer saber quem é? Então se inscreva no canal e assista a minha história. Eu sempre adorei desenhar, eu era muito bom nisso, embora nunca tenha feito aulas. Lindo, não é? Provavelmente esse talento foi passado para mim pelo meu pai, que era pintor e trabalhava como tatuador. Ele criava dragões, todos os tipos de ornamentos e motocicletas para os clientes. Mas eu nunca gostei dos desenhos dele. Eles eram ultrapassados e banais. Eu costumava ficar muito tempo no estúdio do meu pai e também queria ser tatuador. Meu pai gostava desse meu desejo, então ele me deu um pedaço de couro artificial e uma máquina velha para praticar. Passei horas fazendo isso e logo comecei a conhecer os truques. Eu sabia qual tinta era a melhor, como consertar uma máquina de tatuagem, como tratar uma tatuagem para que cicatrizasse mais rápido. Senti que estava pronto para trabalhar com clientes reais. E eu conversei com meu pai sobre isso, mas ele disse que não era o suficiente. Eu só tinha adquirido o conhecimento técnico, mas ainda precisava de habilidades criativas. Eu deveria aprender a desenhar bonita e corretamente. Mas eu já fazia isso e mostrei ao meu pai a tatuagem que estive desenhando a noite toda. Mas ele riu e disse: "Não, Henry, é só um rabisco. Vá para a escola de arte. Eles vão te ensinar tudo lá." Por que eu precisava de uma escola de arte? Eu já conseguia fazer tudo. Meu pai simplesmente não via que eu tinha meu próprio estilo. Era o que meu amigo Benji costumava dizer quando eu mostrava meus desenhos a ele. Os adultos nem sempre reconhecem o que os seus filhos fazem, porque têm ciúmes deles. E meu pai não conseguia aceitar que seu filho era mais criativo do que ele. Mas um dia, o destino me deu a chance perfeita. Naquele dia, eu estava sentado no estúdio do meu pai esperando por ele. Ele ligou e disse que estava preso no trânsito e que se atrasaria, mas que uma cliente deveria chegar em breve. Papai me pediu para dizer a ela que a sessão teria que ser cancelada naquele dia. Poucos minutos depois, uma garota bonita entrou no estúdio. Começamos a conversar. Ela disse que seu nome era Nora e que tinha acabado de fazer aniversário. Ela sempre quis fazer uma tatuagem e assim que fez 18 anos, decidiu imediatamente fazê-la. Perguntei à garota que tipo de tatuagem ela queria. "Não sou exigente, algo elegante e bonito." Ela respondeu alegremente. Eu disse que poderia fazer uma tatuagem para ela. Eu tinha acabado de fazer um esboço e decidi mostrá-lo para Nora. "Você não é muito jovem para fazer tatuagens?" Ela perguntou incerta. Coloquei minhas luvas com confiança e liguei a máquina de tatuagem. "Não se preocupe, você está com o melhor tatuador da cidade", eu disse. Nora sorriu e se deitou na maca. Eu estava um pouco preocupado porque estava fazendo a minha primeira tatuagem de verdade. E se eu cometesse um erro, ele permaneceria no corpo da garota para sempre. E havia mais uma razão para se apressar. Meu pai poderia chegar a qualquer minuto. Então eu estava extremamente focado. Pela primeira vez, decidi me limitar a um pequeno desenho. E depois de um tempo, estava pronto. Fiquei encantado com meu trabalho. A garota também gostou da minha tatuagem. "Legal, é tão ousado", ela disse. Tratei a tatuagem dela com um unguento e coloquei um curativo. Nora disse que tinha gostado muito de mim. Eu falava com seriedade e confiança, não como os outros caras. Nos despedimos e ela saiu. Como fiquei feliz! Essa foi minha primeira experiência e foi mais do que bem sucedida. À noite, quando meu pai voltou para casa, não pude esconder minha alegria e lhe contei o que havia acontecido naquele dia. Mas em vez de me elogiar, ele começou a praguejar. "O que você fez? Você não pode sair por aí rabiscando pessoas. Eu te proíbo", ele gritou. "Mas a menina gostou do meu desenho." Comecei a me defender. Meu pai disse que as pessoas iriam rir da minha tatuagem e logo a menina se daria conta do que aconteceu. Ela iria ao estúdio e armaria um barraco.
Os tatuadores devem ser responsáveis pelo que fazem. Eu disse que meu pai não sabia nada sobre estilos modernos e eu sabia o que estava fazendo. De qualquer forma, tivemos uma grande briga naquela noite. E você sabe o quê? Meu pai estava certo, mas não sobre tudo. A Nora voltou ao estúdio uma semana depois, não com uma reclamação, mas com gratidão. Ela disse que as amigas dela gostaram tanto do meu desenho que decidiu fazer mais uma dessas tatuagens. Meu pai ficou surpreso e pediu à menina que pensasse com cuidado. Afinal, com a idade, seu gosto poderia mudar. A Nora pigarreou e saiu. Eu não poderia perder outra chance e corri para alcançar a garota. Eu disse que faria o que ela quisesse. Trocamos números de celular e concordamos em entrar em contato. Passei a noite inteira desenhando uma tatuagem para a Nora e gostei muito do resultado final. Eu me tornei o criador de um novo estilo de tatuagem. No dia seguinte, esperei meu pai sair e liguei para a Nora. Meia hora depois, ela estava de volta ao estúdio e eu estava trabalhando em sua tatuagem. Durante a sessão, conversamos um pouco para espantar o tédio. A Nora me contou sobre si mesma e eu compartilhei com ela meus planos de vida. Apesar da diferença de idade, estávamos interessados um no outro. Logo, a tatuagem estava pronta. A menina olhou para ela e disse que eu tinha um grande talento. Acabou sendo muito legal. Fiquei muito satisfeito por ela ter me elogiado. Eu perguntei se ela se importaria se eu a convidasse para sair algum dia desses. A Nora me beijou na bochecha e disse que ficaria feliz. Começamos a conversar com frequência. Um dia ela me contou que a tatuagem que eu fiz impressionou todas as suas amigas. E algumas delas até queriam fazer igual. Fiquei emocionado. Eu comecei a ter meus próprios fãs. Então, decidi agir. Eu tinha uma boa quantia de dinheiro no meu cofrinho. Fiz uma lista de tudo de que eu precisava e pedi a Nora que comprasse um equipamento de tatuagem para mim. Eu não podia comprar tudo aquilo sozinho, mas a garota foi até a loja para mim e me trouxe uma caixa grande. Agora, eu era um verdadeiro tatuador com meus próprios acessórios. Bem, então meu trabalho começou. Eu fazia esboços à noite e durante o dia, depois da escola, tatuava os clientes em casa. Primeiro foram os amigos e amigas da Nora. Então eles contaram a seus outros amigos sobre mim e a informação começou a se espalhar. Todos gostavam do meu trabalho e estava chegando cada vez mais pedidos. Eu tinha ainda mais clientes do que o meu pai. Meu estilo de desenho agora era uma tendência. Sim, eu comecei a namorar a Nora. Ela se sentia confortável com a diferença de idade. Ela gostava do meu talento e de eu já ganhar meu próprio dinheiro. Comecei a comprar todo tipo de coisas legais e as pessoas na escola notaram isso imediatamente. Quando todos descobriram que eu era um verdadeiro tatuador e minha namorada tinha 18 anos, imediatamente me transformei no cara mais popular. Meu amigo Bendy costumava dizer que eu não era só talentoso, eu era brilhante, como Andy Warhol ou Jackson Pollock. Ah, sim, era verdade. Certa noite, desenhei um esboço tão legal que resolvi não dar para ninguém, mas guardar para mim. Eu pensei, todos os verdadeiros tatuadores têm desenhos para todo o corpo, e eu ainda não tenho nenhuma tatuagem. Então pedi ao meu pai que me deixasse transformar o meu desenho em uma tatuagem de verdade, mas ele se recusou terminantemente a fazer isso. Isso não é apenas um desenho, é um borrão, e você também é menor de idade. Eu não vou deixar você fazer uma tatuagem, ele disse. Fiquei ofendido. Ele não entendia como meus desenhos eram legais e o quanto as pessoas gostavam deles. No final do mês, quase 50 pessoas haviam feito tatuagens comigo. Boatos sobre um jovem e elegante mestre circulavam por toda a cidade. Outros tatuadores até começaram a me copiar. Eu me tornei um ícone e uma referência de estilo. Mas, uma noite, meu segredo foi revelado. Meu pai me mostrou a foto de uma das minhas tatuagens e disse com raiva: Henry, o que é isso? Um cara com essa tatuagem veio até o meu estúdio hoje. Onde ele conseguiu isso? Eu tive que confessar tudo. Meu pai começou a gritar que eu estava cometendo um grande erro, que eu não apenas tinha rabiscado as pessoas, como também não havia observado as normas sanitárias. Fiquei muito ofendido com suas palavras e respondi que estava fazendo tudo certo e que ele simplesmente não entendia os artistas modernos. Eu estava com tanta raiva do meu pai que fiz uma tatuagem sozinho naquela noite. Quando cicatrizou, comecei a exibir meu desenho na escola. O Bendy ficou surpreso. Mas você ainda não tem 18 anos, você pode entrar em apuros. Não é grande coisa, e eu sou um verdadeiro artista, e este é o meu estilo, eu respondi. Mas minha autoconfiança desapareceu rapidamente quando pessoas do conselho tutelar chegaram na minha escola depois do almoço e me levaram para a delegacia. Acontece que um dos professores viu a minha tatuagem e ligou para eles. Meu pai estava me esperando na delegacia. Ele foi acusado de maus tratos e negligência. Respondi que eu já era adulto e que tinha feito a tatuagem sozinho. Meu pai não sabia de nada. De alguma forma, o caso foi abafado. Em casa,
tive uma conversa séria com meu pai, que novamente acabou em briga. Mas a história não acabou por aí. Poucos dias depois, recebi uma ligação de um canal de TV local. Eles disseram que ouviram uma história sobre o tatuador mais jovem da cidade e decidiram fazer uma reportagem sobre mim. Ah, isso era ótimo. Claro, eu concordei. Também liguei para a Nora para compartilhar o meu sucesso. A equipe de filmagem com o repórter chegou bem rápido. Eles filmaram a Nora, eu e nossas tatuagens. Então falei por um longo tempo sobre como inventei meu próprio estilo e como me tornei popular. Naquele momento, eu estava me deleitando na glória. Eu era famoso. A equipe de TV filmou tudo e foi embora. Nora e eu fomos a um café para comemorar esse acontecimento. À noite, a reportagem foi ao ar e no dia seguinte já estava na internet. Eu estava feliz. O mundo inteiro saberia sobre mim. Mas então aconteceu algo que eu não esperava. Em vez de admirar o meu trabalho, os espectadores começaram a zombar dele. Olha essa imundície! Esse garoto consegue desenhar? Quem deu a ele uma máquina de tatuagem? E olha que esses foram os comentários mais inofensivos. Fiquei surpreso e chateado. O que estava acontecendo? Até os tatuadores mais famosos começaram a postar meus desenhos em suas redes sociais com legendas: "Não faça isso", "As tatuagens mais feias do mundo" e "Criatividade infantil". Eu fiquei deprimido. Eu não esperava por isso. Este não era o tipo de fama que eu precisava. Depois disso, meu pai tirou todo o meu equipamento de tatuagem de mim e disse que eu era uma vergonha para ele. Ele estava certo? A escola começou a rir de mim. Dos caras mais populares, eu imediatamente caí para o grupo dos perdedores. Até meu amigo Bendy disse de repente que meus desenhos não eram muito bons e que eu precisava trabalhar no estilo. Minha namorada Nora parou de atender minhas ligações. Mas o pior é que alguns dias depois, os clientes que eu tinha tatuado começaram a ir até o estúdio do meu pai. Eles me xingaram e exigiram que ele consertasse o que eu tinha feito. Meu pai foi forçado a cobrir meus desenhos com novas tatuagens de graça. Eu pensei muito. E sabe qual foi a minha conclusão? Eu sou muito talentoso, mas as pessoas ainda não estão prontas para o meu trabalho. Ninguém entende que sou um verdadeiro mestre. Mas um dia, minhas tatuagens se tornarão obras-primas imortais. Escreva nos comentários o que você acha delas. Oi, pessoal. Meu nome é Jacob e eu tenho 15 anos. Você provavelmente já percebeu que eu tenho uma irmã mais nova. O nome dela é Ariana. E nossos pais gostam mais dela do que de mim. Eu percebi que os irmãos mais novos são sempre os favoritos dos pais. Você provavelmente já notou isso também. Mas o que alguém pode fazer a esse respeito? Bem, eu tenho uma resposta para essa pergunta. Inscreva-se no canal e eu contarei a história de como eu lutei pela atenção dos meus pais e qual foi o resultado disso. Quando eu era pequeno, eu tinha toda a atenção dos meus pais. Afinal, eu era filho único. Eu era mimado. Meus pais nunca me puniam e sempre satisfaziam todos os meus caprichos. Eu vivia uma vida daquelas. Mas então a Ariana nasceu e tudo virou imediatamente de cabeça para baixo. Foi como se eles tivessem esquecido de mim imediatamente. Eles começaram a prestar atenção apenas nela. Minha irmã se tornou a pessoa mais importante da família. Mamãe e papai faziam tudo por ela, a qualquer hora. Eu pensei que nossos pais iriam se acalmar quando ela crescesse um pouco, e então nos amariam igualmente. Mas o tempo passava e a Ariana continuava sendo a favorita. Quando ela fez 11 anos, ela ainda era a princesinha da mãe e do pai. Enquanto isso, eles só me diziam: "Jay, leve o lixo para fora." Era muito doloroso, para ser honesto. Eu estava com raiva da injustiça de tudo isso. Minha mãe comprava roupas novas para minha irmã quase todo mês. Eu, por outro lado, estava usando a mesma calça jeans há 3 anos. Eles deram a ela o smartphone mais legal como presente de aniversário. Eu só ganhei um livro e um bolo, metade comido pela minha irmã. Minha mãe me obrigava a comer vegetais porque faziam bem para mim. Já a Ariana ganhava pizza e tacos, com a mínima insinuação de que queria comer. Basicamente, dava para ver em tudo que eles faziam que os nossos pais amavam a minha irmã mais do que a mim. E isso doía muito. Você deve estar se perguntando por que eu não falei com eles sobre isso. Bem, uma vez tentei explicar o que estava sentindo, mas meu pai só disse: "Jay, por que você está competindo com a Ariana? Ela é mais nova, deixe-a em paz." Obviamente eu não gostei dessa resposta, especialmente desde que aquela garotinha esperta percebeu que ela podia fazer tudo o que quisesse e se tornou completamente insuportável. Um dia, ela foi pegar alguns doces que mamãe e papai tinham escondido de nós em um armário e deixou cair no chão o bule favorito da nossa mãe. Claro, ele se partiu em pedaços. Quando eu vi aquilo, pensei que a Ariana ia se meter em uma encrenca daquelas. Nossos pais vieram correndo até a cozinha e perguntaram o que havia acontecido. E então, ela disse a eles:
O Jacob tentou pegar um doce e quebrou o seu bule, mamãe. Quê? Eu comecei a dizer a eles que não fui eu quem fez isso, foi ela. Mas eles nem me ouviram e acreditaram na Ariana. Fui punido e fiquei sem doces durante um mês inteiro. Eu vi o sorriso maldoso dela enquanto ela olhava furtivamente para mim. Eu já estava sem paciência e declarei guerra à minha irmã. Eu precisava que nossos pais ficassem com raiva dela. Passei muito tempo pensando em maneiras de fazer isso acontecer e bolei um plano complexo em minha cabeça. Primeiro de tudo, eu sorrateiramente coloquei o novo e caro smartphone dela na beirada da mesa, enquanto estávamos almoçando. Naturalmente, a Ariana não percebeu e o empurrou com o cotovelo. O smartphone caiu no chão e quebrou. Achei que ela seria repreendida por ser distraída e irresponsável, mas papai apenas sorriu e disse que compraria um novo para ela. Droga, não funcionou. Então passei para o meu próximo plano cruel. No caminho de volta da escola, peguei o cachorrinho mais sujo e cheio de pulgas que pude encontrar na rua. Então, eu o deixei fora de nossa casa, bati na porta e me escondi na esquina. A Ariana saiu, viu o cachorrinho e o arrastou para o quarto dela, é claro. À noite, quando nossos pais voltaram para casa, as pegadas sujas do cachorro estavam por todo o chão da casa e minha irmã estava se coçando toda. Ela definitivamente teria problemas, porque nossa mãe não gostava de animais de estimação. Mas mamãe apenas sorriu e disse: "Que cachorro lindo! Vamos dar um banho e cuidar dele. Jay, limpe todas essas pegadas do chão." O quê? Como isso era justo? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha mãe amava tanto a Ariana que a deixaria sair impune de absolutamente qualquer coisa? Então eu percebi que precisava levar as coisas mais a sério se quisesse ter sucesso. Comecei a entrar escondido no quarto da minha irmã à noite. Eu tirava o dever de casa da mochila dela e arruinava ele escrevendo todas as respostas erradas. Não teria como ela se safar dessa. Não demorou muito até a Ariana começar a trazer apenas notas ruins da escola para casa. Nossos pais não puderam deixar de notar isso. Você acha que eles a puniram? Quem me dera. Em vez disso, meu pai me ligou dizendo: "Jay, sua irmã não está indo bem na escola. Você vai dar aulas para ela e ajudá-la a fazer o dever de casa." Por que isso estava acontecendo comigo? Agora eu fazia todo o dever de casa da Ariana enquanto ela brincava com seu cachorro sem se importar com o mundo. Eu me senti tão mal. Eu perdi a guerra para ela. E então decidi fazer uma última tentativa desesperada. Eu decidi fugir de casa. Talvez, se eu desaparecesse, mamãe e papai perceberiam como se sentem mal sem mim e começariam a me dar mais valor. Certa noite, coloquei na mochila um pouco de comida, roupas quentes e o livro que eles tinham me dado de aniversário. Escrevi um bilhete de despedida, deixei-o sobre a mesa do meu quarto e saí. Eu não sabia para onde estava indo, ou quanto tempo ficaria fugindo. Eu não tinha pensado bem no meu plano, na verdade. Eu simplesmente desci a rua e pensei que naquele exato momento, a minha mãe provavelmente estava entrando no meu quarto e percebendo que eu não estava lá. Então, ela iria encontrar o bilhete. Eu a imaginei ficando com medo e chamando pelo papai. Juntos, eles começariam a ligar para todos os meus amigos e tentariam descobrir para onde eu tinha ido. E a terrível Ariana entenderia que tudo aconteceu por causa dela. Esses pensamentos fizeram eu me sentir caloroso e feliz. Olhei em volta e percebi que havia me afastado muito de casa. Eu fui tão longe que já nem sabia mais aonde estava. Eu estava tão perdido em meus pensamentos que não percebi que eu tinha me perdido de verdade. Não, eu precisava ficar calmo. Eu simplesmente precisava dar meia volta e andar até chegar a uma rua familiar. Coloquei meus fones de ouvido e liguei uma música no meu celular para que o caminho não fosse tão chato. Enquanto isso, a noite havia caído e havia escurecido bastante. Quanto mais eu andava, mais eu tinha certeza de estar indo na direção errada. Eu me encontrei em alguma parte escura da cidade. Havia edifícios caindo aos pedaços e cercas ao meu redor. Eu não tinha ideia de onde eu estava ou para qual lado ficava minha casa. Para ser honesto, eu estava com medo. Eu só conseguia ver algumas silhuetas assustadoras na escuridão, olhando para mim. Quem eram eles e do que eles precisavam? Naquele momento, pela primeira vez, desejei não ter fugido de casa. Imaginei que naquele exato momento, meus pais e a polícia estavam revistando a área, procurando por mim. Mamãe provavelmente estava chorando e papai estava repreendendo a Ariana, dizendo que era tudo culpa dela. Decidi que já havia dado uma lição suficiente para minha família e que era hora de voltar para casa. Mas em que direção eu deveria ir? Eu não tinha ideia de onde era minha casa. O transporte público não estava mais funcionando. Eu estava com muito medo de pedir informações a alguém. Eu não tinha ideia de que tipo de gente vagava pelas ruas na escuridão da noite. Algumas horas depois, percebi que estava terrivelmente cansado. Decidi superar meu orgulho e ligar para os meus pais. Mas quando peguei meu celular, vi que a bateria havia acabado.
Eu tinha ouvido música por tanto tempo que a bateria acabou. Foi quando fiquei realmente assustado. Percebi que fugir de casa tinha sido uma péssima ideia e que se encontrar em uma situação desesperadora era terrível. Passei a noite inteira caminhando pela cidade em busca da minha casa, mas foi só pela manhã que vi acidentalmente um prédio familiar. Rapidamente encontrei o caminho de volta e logo estava parado na frente da porta de nossa casa. Eu estava tão cansado, completamente apagado. Mesmo assim, fiquei orgulhoso de mim mesmo por ter dado uma lição aos meus pais. Eles provavelmente também ficaram acordados a noite toda procurando por seu filho, e agora eles me abraçariam, aliviados. Mas assim que cheguei em casa, fui imediatamente surpreendido pelo silêncio. A sala estava vazia. Onde estava todo mundo? Fui silenciosamente até o quarto dos nossos pais para encontrar a minha mãe e o meu pai, e vi eles roncando calmamente. Minha irmã Ariana também estava dormindo como se nada tivesse acontecido. Eu não esperava por isso. Encontrei o bilhete que havia escrito em meu quarto. Ele estava intacto. Foi quando minha mãe entrou no meu quarto parecendo sonolenta. Ela me viu todo vestido e carregando uma mochila e disse calmamente: "Ah, Jacob, você já está pronto para a escola? Não feche a porta quando sair. Vamos dormir mais um pouco." Foi um fiasco. Eles nem notaram que eu tinha desaparecido. Por que eu fugi de casa então? Percebi que não podia mudar nada. Mamãe e papai ainda amariam mais a minha irmãzinha, não importa o que eu fizesse. Decidi aceitar esse fato e seguir em frente. Mas o destino existe. E apenas alguns dias depois, ele me trouxe uma grande surpresa. Uma noite, nossos pais estavam especialmente solenes no jantar. E meu pai disse: "Jacob, Ariana, sua mãe e eu temos novidades para vocês. Em breve, vocês terão um irmão ou uma irmã." Uau! Minha mãe estava grávida. A Ariana gritou de alegria e a abraçou. Eu olhei para minha irmã e sorri maliciosamente. Ela não sabia o que estava acontecendo ainda. Muito em breve, ela não seria mais a filha caçula. Você já adivinhou o que aconteceu a seguir? Quando a nossa irmãzinha Mia nasceu, meus pais mudaram completamente para cuidar dela. A Ariana imediatamente parou de receber a atenção e o amor com os quais ela estava tão acostumada. O papai começou a fazer ela tirar o lixo e limpar a casa. E minha mãe disse a ela para comer vegetais porque faziam bem para ela. Finalmente, minha irmã sentiu na pele o que era ser eu. Como foi difícil para ela. Só que eu já não estava mais feliz por ela ter recebido o que merecia. Eu estava com pena dela. Uma noite, ela veio ao meu quarto em meio a um monte de lágrimas e disse que mamãe e papai não a amavam mais. Eu abracei a Ariana e disse que não era verdade. Eles nos amavam do mesmo jeito. Os filhos mais velhos tinham simplesmente se tornado mais maduros e responsáveis aos olhos deles. Pessoas que agora podiam ser independentes. É por isso que eles estavam dando toda a atenção à caçula. Talvez eu realmente deva crescer um pouco? O que você acha? Escreva nos comentários abaixo. Afinal, a história da sua família pode ser bastante parecida com a minha. Olá, pessoal. Meu nome é Jimmy e eu tenho 17 anos. Você já fez algo de que se sente extremamente envergonhado? A única coisa pior do que fazer algo assim é perceber que algumas coisas não podem ser consertadas. Hoje, eu quero contar uma história sobre algo de que me arrependo muito. Espero que ainda não esteja tudo perdido e que você possa me ajudar a consertar o meu erro. Inscreva-se no canal porque eu dependo muito de você. Tudo começou há 1 ano. Tínhamos um antigo professor em nossa escola chamado Sr. Harrison. Toda a escola o conhecia e todos os alunos o amavam. Ele não nos forçava a estudar, nem nos dava muitos deveres de casa. E se você não conversasse durante a aula, já tinha uma boa nota. A sala inteira estava muito feliz do jeito que as coisas estavam, principalmente eu e o meu melhor amigo, Austin. Afinal, não gostávamos muito de estudar e faltávamos muito às aulas. Mas um dia, nosso diretor mandou o Sr. Harrison se aposentar. Ninguém na escola queria que ele fosse embora e esperamos ansiosamente para ver quem iria substituí-lo. Alguns dias depois, uma nova professora chegou. Era uma jovem chamada Sra. Ambrose. Ela era muito jovem e bonita. Esperávamos que ela fosse tão gentil conosco quanto o Sr. Harrison era e que não fosse muito exigente também. Mas estávamos muito enganados. No primeiro dia, ela deu notas ruins para quase toda a turma por ninguém ter feito o dever de casa e disse que não seria fácil para nós. Estávamos condenados. Nossa turma inteira não gostou da senhorita Ambrose, especialmente a Estela, que só tirava as melhores notas antes dessa nova professora aparecer. Ela pediu à senhora Ambrose para que lhe desse uma nota 10, mas a professora disse que a Estela não dominava a matéria com perfeição ainda. Ela também disse a todos nós: vocês têm que entender que suas notas não significam nada se vocês não adquirirem nenhum conhecimento.
mas nós só queríamos boas notas para que nossos pais não nos deixassem de castigo. Não estávamos muito interessados em ficar mais espertos. A senhora Ambrose nos fazia estudar e não nos deixava perder tempo. Mas um dia algo aconteceu. Eu estava voltando da escola para casa quando recebi uma mensagem de texto. Era da senhora Ambrose. Ela havia dado seu número a todos nós em nossa primeira aula com ela. Mas o que ela poderia ter me enviado? Abri a mensagem e não consegui acreditar no que estava vendo. Era uma foto da senhora Ambrose. E não era qualquer foto. Era uma foto dela só de maiô na piscina. Era uma foto muito íntima e ela estava muito bonita nela. Mas por que ela mandou essa foto para mim? Ela nem tinha meu número. Pensei nisso durante todo o caminho para casa e passei a noite inteira sentado no meu quarto olhando aquela foto. Finalmente cheguei à conclusão de que a senhora Ambrose gostava de mim. Por que não? Eu era alto, forte e parecia mais velho do que realmente era. Por que uma garota não gostaria de mim? Mesmo se ela fosse minha professora. No dia seguinte, fui para a escola me sentindo muito bem comigo mesmo. Gostei que uma professora tão bonita estava gostando de mim. Pisquei para a senhora Ambrose enquanto entrava na sala de aula, mas por algum motivo, ela simplesmente se virou para mim com raiva. Observei-a durante a aula e tentei ver se ela prestava atenção especial em mim, mas a professora não reagiu de forma alguma e até me deu uma nota ruim pelo meu trabalho na aula. Por que ela faria isso? Eu não conseguia entendê-la. Um dia antes, ela me enviou aquela foto e agora estava agindo como se nada tivesse acontecido. Eu queria falar com ela durante o intervalo. Então me aproximei da senhora Ambrose e disse que sabia o que ela sentia por mim, mas ela disse que não tinha ideia do que eu estava falando. Como assim? Talvez eu tivesse inventado tudo e ela tivesse me enviado aquela foto por engano? Ou mandou por um número errado? Isso seria uma pena, mas explicaria o comportamento dela. Decidi não me preocupar com isso, mas então comecei a notar algo estranho com meu amigo Austin. Antes, ele xingava a senhora Ambrose e a amaldiçoava por nos dar notas ruins. Mas agora ele estava sempre falando sobre o quão legal ela era. O Austin até começou a dar em cima dela. E isso foi logo após eu ter recebido a foto. Não podia ser coincidência. Então, um dia, eu o encurralei depois das aulas e pedi a ele para contar tudo. E o Austin desabafou. Ele disse que a nossa professora havia enviado a ele uma foto dela na piscina porque gostava dele. Isso foi inesperado. Então ela também tinha enviado a foto para o Austin. Eu disse ao Austin que ele era um idiota e mostrei a ele a foto da senhora Ambrose no meu celular. Claro, meu amigo também ficou pasmo. Ele não esperava tal coincidência. Nem eu, para ser honesto. Mas isso não podia mais ser chamado de acidente. A professora jamais enviaria fotos para duas pessoas por engano. Ela obviamente tinha feito isso de propósito. Mas qual era esse propósito? O Austin e eu não conseguíamos descobrir. É por isso que decidimos segui-la e descobrir seu segredo. Nós a observamos o dia todo, durante as aulas e intervalos. A senhora Ambrose checava seu celular constantemente e sempre enviava mensagens para alguém. Mas para quem? Não conseguimos descobrir isso. Então, decidimos segui-la depois da escola também. Nossa professora saiu da escola e foi para outro lugar. O Austin e eu a seguimos discretamente para não sermos descobertos. Não sabíamos o que estávamos prestes a ver, mas tínhamos que entender por que ela havia nos enviado aquelas fotos. A senhora Ambrose foi até um parque e se sentou em um banco. Nós a observamos através dos arbustos. Poucos minutos depois, um homem apareceu. A professora o abraçou e o beijou alegremente. Provavelmente, era para ele as mensagens que ela enviou na escola. Eles deram as mãos e seguiram em frente. Austin e eu percebemos que aquele homem era o namorado da senhora Ambrose. Nós estávamos tão chateados. Então ela estava namorando aquele cara e enviando fotos inadequadas aos seus alunos ao mesmo tempo. Ela era uma verdadeira aberração. Austin e eu decidimos nos vingar dela. Quando cheguei em casa, mostrei a mensagem da senhora Ambrose para minha mãe. Ela ficou horrorizada e disse que uma professora como aquela não poderia trabalhar com crianças. No dia seguinte, ela foi até o diretor. A mãe do Austin já estava lá, pois meu amigo havia mostrado a foto da nossa professora a ela também. Naturalmente, depois que o diretor descobriu o que havia acontecido, ele demitiu a senhora Ambrose imediatamente. Austin e eu ficamos felizes por termos dado uma lição naquela professora sem vergonha. Ela tentou explicar ao diretor que ela não tinha feito isso e que tinha ocorrido algum engano, mas a foto em nossos celulares dizia o contrário. Então, ela teve que ir embora. Alguns dias depois disso, o Sr. Harrison voltou para a escola. Ele substituiu a senhora Ambrose e voltou a ser nosso professor. O diretor o contratou de volta. Começamos a tirar boas notas de novo e paramos de nos preocupar em fazer a lição de casa ou nos esforçarmos muito nos estudos. Toda a nossa turma estava extremamente feliz por tudo ter voltado ao normal. É claro que a nossa melhor aluna, Stella, estava mais feliz do que nunca, pois ela voltou a tirar as notas mais altas.
Com o passar do tempo, esquecemos a Sra. Ambrose e o escândalo em torno dela. Um ano inteiro se passou. Estávamos terminando a escola e nos preparando para a vida após o colegial. Algumas pessoas iriam fazer um curso técnico, outras iriam para a universidade. Eu também pensei muito sobre meus planos para o futuro. Durante aquele ano, cresci e comecei a levar as coisas mais a sério. Eu queria me tornar um bom especialista, mas sabia que não era inteligente o suficiente para entrar na faculdade. Eu posso ter tirado boas notas, mas não adquiri nenhum conhecimento. Só então comecei a perceber isso e a ficar com raiva de mim mesmo por ter perdido tanto tempo relaxando. No final daquele ano letivo, fizemos a tradicional festa de formatura, onde todos nós nos veríamos pela última vez como estudantes do ensino médio. Afinal, íamos para faculdades e universidades e muito provavelmente nunca mais nos reuniríamos assim. No baile, nos divertimos e dançamos. E então, começamos a falar sobre os momentos mais memoráveis do nosso tempo na escola. De repente, o Austin mencionou a Sra. Ambrose. Ele disse que ela quase arruinou o seu histórico acadêmico. E então, a excelente aluna Stella riu alegremente e disse: "Todos nós teríamos tirado notas ruins se não fosse por mim." Não entendemos do que ela estava falando. Então, a Stella finalmente nos contou o segredo que ela passou o ano inteiro guardando. Quando a Sra. Ambrose começou a nos dar notas ruins, ela decidiu se livrar da professora a qualquer custo. Mas como ela conseguiria fazer isso? Foi quando a Stella teve uma ideia brilhante. Um dia, quando a professora estava ausente, a Stella tirou o celular da Sra. Ambrose de sua bolsa e encontrou suas fotos íntimas lá. Depois disso, ela enviou uma das fotos para o Austin e para mim. Ela esperava que mostrássemos essas mensagens aos nossos pais e a Sra. Ambrose seria expulsa da escola. E foi exatamente isso que aconteceu. Ouvimos a Stella de boca aberta. Só agora o Austin e eu entendemos tudo o que tinha acontecido. A Stella armou para nossa professora só para voltar a tirar notas boas. Então, na verdade, não tinha sido culpa da Sra. Ambrose, e eu tinha me livrado dela com as minhas próprias mãos. Eu posso até mesmo ter arruinado a vida inteira da Sra. Ambrose, mas ela sempre quis que fôssemos mais inteligentes e mais educados. Só então eu comecei a entender suas palavras. Suas notas não significam nada se você não adquirir conhecimento. Mas era tarde demais. É disso que me envergonho. E eu entendo que isso não pode mais ser consertado, mas eu ainda gostaria de tentar. Por favor, compartilhe a minha história. Talvez a Sra. Ambrose veja e me perdoe. Você acha que é possível? Escreva sua opinião nos comentários. Afinal, você provavelmente também tem algo de que ainda se envergonha. Olá, pessoal! Meu nome é Felícia e eu tenho 18 anos. Quero contar uma história que aconteceu comigo não faz muito tempo. Tudo começou de forma bastante inofensiva e até pareceu divertido no começo, mas no final acabou mudando a vida de 6 pessoas ao mesmo tempo. Você quer saber o que aconteceu? Então se inscreva no canal e escute a minha história. Fazia aproximadamente 1 ano que eu estava estudando em uma faculdade renomada. Durante esse tempo, fiz muitos amigos e me aproximei particularmente de 5 deles. Minha melhor amiga Courtney, Rory, o cara mais legal da faculdade, Martin, um cara muito inteligente que estudava na minha sala, Bree, minha colega de quarto, e meu amado namorado Derek, que conheci literalmente no primeiro dia de aula. Nós íamos a muitas festas e geralmente passávamos muito tempo juntos. Eu era de outra cidade e no final do ano letivo sempre ia passar as férias na casa dos meus pais. Eu realmente não queria deixar meus amigos, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Minha mãe e meu pai sentiam minha falta e queriam passar um tempo comigo fazendo um cruzeiro em nosso iate. Passei o cruzeiro inteiro mandando mensagens de texto para o Derek e prometendo vê-lo em breve. Finalmente, as férias acabaram e eu voltei para a faculdade. Eu mal podia esperar para ver meus amigos de novo, mas acima de tudo, eu queria abraçar meu namorado. Afinal, tínhamos acabado de comemorar nosso primeiro ano de namoro. Eu sabia que o Derek havia preparado uma surpresa para mim e eu queria saber o que era imediatamente. Então, uma noite, dei uma festa em nosso campus e convidei todos os meus amigos mais próximos. Compramos comida e muita bebida e contamos uns aos outros como passamos nossas férias de verão. Depois de comermos toda a pizza, sugeri que jogássemos verdade ou desafio. Eu queria que o Derek escolhesse verdade e me contasse sobre a surpresa que ele havia preparado para mim. Meus amigos imediatamente concordaram. A Courtney foi primeiro. Ela escolheu desafio e foi desafiada a insultar a mim, sua melhor amiga, por 1 minuto inteiro. As coisas que eu ouvi sobre mim. A Courtney estava dando o melhor de si e todo mundo estava rindo. Quando ela terminou, ela imediatamente disse: "Felícia, não fique brava, é só um jogo."
Eu disse para ela ficar tranquila, porque sabia que minha melhor amiga não poderia estar falando sério. Depois, foi a minha vez, e eu também escolhi desafio. Você tem que beijar o Martin, a Courtney disse alegremente. Ah, não! Ele era meu amigo, mas eu que sugeri que jogássemos esse jogo. Então, me aproximei do Martin e o beijei. Por um momento, pareceu que o Derek realmente não se importava, mas eu provavelmente imaginei isso. Martin, agora você. Verdade ou desafio? Eu perguntei ameaçadoramente. Ele parecia um pouco assustado e disse que escolhia desafio. Então tire a roupa e corra pelo campus só de cueca. Eu ri. O Martin começou a amarelar e me pediu para pensar em outro desafio, mas não o deixamos recusar. Todo mundo gritou e pediu para o Martin fazer isso. Ele não teve escolha e começou a se despir. Foi muito divertido. Vimos o Martin correndo pelo campus e assustando alunos aleatórios. Eu estava rindo tanto que lágrimas escorriam pelo meu rosto. A Bri foi a próxima. Ela parecia muito assustada e não sabia o que escolher, mas finalmente escolheu o desafio. Ela teve que ir ao prédio da administração, bater na porta da sala do reitor e fugir. Era perigoso, mas divertido. A Bri entrou furtivamente no prédio e fez o que tinha que fazer. Nós a observamos de fora e mal conseguimos conter o riso. Quanto mais nós jogávamos, mais ousados ficávamos. Quando chegou a vez do Rory, e ele também escolheu o desafio, disseram para ele fazer um striptease, para a aprovação de todos. Ah, como ele era horrível fazendo isso! Primeiro, ele quase caiu em cima da Courtney. Depois, ficou preso na camisa dele e derrubou um vaso. Finalmente, ele se enroscou em seus próprios jeans e caiu no chão. Estávamos rindo como loucos mais uma vez. Quando chegou a vez do meu namorado, ele não hesitou em dizer que escolhia desafio e nos pediu para ir com calma com ele. O Rory pensou um pouco e disse: Tudo bem, cara. Você tem que beijar a Courtney. Eu fiquei um pouco inquieta. O Derek realmente iria beijar minha melhor amiga na minha frente. Mas o Derek não parecia nem um pouco preocupado e imediatamente se aproximou dela. Eles se beijaram e eu me senti pronta para fazer uma cena. Mas então me lembrei que era apenas um jogo e que eu mesma tinha sugerido que fizéssemos aquilo. Depois de algum tempo, foi a vez do meu namorado de novo. Ele disse que não queria mais fazer nenhum desafio e escolheu verdade. Essa era a minha chance. Eu imediatamente perguntei: Derek, que tipo de surpresa você preparou para o nosso aniversário de namoro? De repente, eu vi o olhar surpreso em seu rosto. Então, ele pensou um pouco e disse alegremente: Você não gostaria de saber. É para ser uma surpresa. Com isso, ele tirou uma caixinha do bolso e me entregou. Era realmente o que eu estava pensando que fosse. Eu abri a caixinha e vi um lindo anel dentro. Parabéns, meu amor. Obrigado por estar comigo por um ano inteiro, o Derek disse suavemente. Eu fiquei muito feliz. Eu imediatamente coloquei o anel e abracei o Derek. Todos os nossos amigos aplaudiram e nos felicitaram, exceto o Martin. De repente, ele riu e perguntou: Derek, você não disse que era para outra garota? Todos olharam para ele assustados sobre o que ele estava falando. E então o Martin me contou algo interessante. Cerca de uma semana antes, ele estava resolvendo algumas coisas na cidade quando viu Derek em uma dessas lojas de penhores baratas. O Martin se perguntou o que o Derek estava fazendo lá. Então, ele entrou e deu um tapinha no ombro do Derek. Naquele momento, ele notou meu namorado colocando um anel em uma caixa em seu bolso. Ele parecia assustado. O Martin perguntou se era para mim, mas o Derek disse que o anel era para outra garota e pediu ao Martin que não contasse a ninguém sobre aquilo. Depois de ouvir essa história, meu namorado riu alegremente e disse que tinha sido apenas uma brincadeira. No entanto, eu ainda estava inquieta. Eu senti como se ele estivesse escondendo algo de mim. Tudo bem, Martin. Agora é a sua vez. Verdade ou desafio? Perguntou Derek. O Martin escolheu verdade. E meu namorado perguntou a ele: Como você realmente se sente sobre a Felícia? Eu vi o Martin corar e olhar para baixo. Depois de pensar por um momento, ele olhou para mim e disse: Eu sou apaixonado por ela há muito tempo. Foi um choque para mim. Eu fiquei envergonhada, mas o Derek apenas riu e disse: Eu sabia, eu percebi há um tempo quanto você suspira quando vê minha namorada. E ele contou outra história. Um dia, houve uma competição esportiva na nossa faculdade. Eu fui me trocar depois que a competição acabou, e o Derek estava esperando por mim. Eu fiquei no vestiário por bastante tempo. Então, ele decidiu ir e me apressar. Imagine sua surpresa ao notar que o Martin estava me espiando no vestiário. Todos nós engasgamos e olhamos para o pobre Martin. Ele de repente ficou com raiva e disse:
Eu realmente a amo. E odeio a maneira como você trata sua namorada. Do que o Martin estava falando? Ele então se virou para Bree e perguntou: Bree, você escolhe verdade ou desafio? Minha colega de quarto parecia assustada, mas escolheu desafio. O Martin sorriu e disse: conte para o pessoal o que você me contou sobre a Courtney. Eu olhei para minha melhor amiga. Ela olhou para mim e para o Derek, assustada. Eu fiquei inquieta novamente. O jogo não parecia mais divertido, e o que estava acontecendo me assustava cada vez mais. A Bree começou a repreender o Martin. Ela o havia confiado um segredo, e agora ele queria que ela o contasse a todos. Mas o Martin disse com raiva de que se a Bree não contasse, ele contaria. Então a Bree parou de hesitar. Ela disse que tinha ido à biblioteca no verão e visto uma figura familiar atrás das árvores. Era Courtney, e ela estava beijando um cara. A Bree não conseguia ver quem era o cara, porque ele estava de costas. Mas ela esperou e, finalmente, o cara se virou. E era o Derek. Não podia ser! Todos me olharam com empatia. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Tudo parecia uma piada estúpida para mim. Eu olhei para o meu namorado. Ele sorriu incerto e disse que era tudo mentira, que nada daquilo tinha acontecido. Mas a Courtney não aguentou mais e desabou. Mentira o que você está dizendo agora, Derek. Quando você vai contar a ela? Você prometeu que faria isso há muito tempo. Eu senti meu mundo virar de cabeça para baixo. Isso não podia estar acontecendo. Eu não queria acreditar, mas a Courtney estava dizendo a verdade. Eu descobri que eles estavam namorando secretamente por 6 meses. Ele prometeu a ela que me deixaria no nosso aniversário de namoro e disse que só ficaria com ela e lhe daria um anel como sinal de seu amor. Sim, isso mesmo. Aquele anel era para ela. Mas o Derek ficou com medo e me deu. Não dê ouvidos a ela, Felícia! O Derek gritou, ansioso. Mas a Courtney não parou por aí. Ela disse que se eu não acreditasse, poderia perguntar ao Rory. Ele sabia a verdade. Ela se virou para ele e disse: Vamos, Rory, verdade ou desafio? O Rory disse que o jogo não era mais engraçado e que deveríamos parar por aí. O Derek tentou me abraçar, mas eu o empurrei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Só então percebi que tudo era verdade, que meu namorado estava me traindo. Implorei ao Rory para me contar a verdade. Rory, conte para nós, qual foi o conselho que você deu ao Derek sobre a Felícia? A Courtney acrescentou com raiva. O Rory percebeu que não deixariam em paz e, com culpa, nos contou tudo. 1 ano atrás, quando estávamos todos começando a faculdade, o Derek e ele estavam procurando namoradas entre os calouros. E então, o Rory descobriu que eu era de uma família muito rica. Ele sugeriu que o Derek namorasse comigo pelo dinheiro, e o Derek fez isso. Eu o ouvi e senti que estava prestes a enlouquecer. Eu não esperava uma traição dessas vindo de alguém com quem estive planejando o meu futuro. Eu me virei para o Derek e disse: A última rodada é para você, Derek. Verdade ou desafio? Ele baixou os olhos e escolheu desafio. Eu tirei o anel do dedo e joguei nele. Dê-o fora daqui e certifique-se de que nunca mais verei tua cara de novo. Nosso grupo de amigos se desfez e deixamos de ser amigos depois disso. Eu queria saber o pequeno segredo do meu namorado, mas acabei descobrindo sobre uma grande traição em vez disso. O jogo me mostrou que meus amigos eram todos mentirosos. Você acha que algum dia vou aprender a confiar nas pessoas de novo? Escreva nos comentários abaixo. Olá, pessoal! Meu nome é Dorothy e eu tenho 16 anos. Me conte, você sabe o que é uma teoria da conspiração? Algumas pessoas acreditam que estamos sendo vigiados e controlados por alguns governantes misteriosos e poderosos. Espero que você não seja um deles. Mesmo assim, quero te contar o que a crença do meu pai em uma dessas teorias acabou custando à nossa família. Inscreva-se no canal e não se esqueça de usar um chapéu de alumínio, hein? Nossa família parecia completamente normal. Meu pai era gerente em uma grande empresa e minha mãe era designer de interiores. Como todos os meus colegas, eu ia para a escola e gostava de sair com meus amigos. Uma das minhas amigas mais próximas era Susan. Nós até nos sentávamos uma ao lado da outra durante a aula. Minha família morava em uma casa quase no centro da cidade, o que era muito conveniente. Quase todos os lugares que íamos ficavam perto de lá. O supermercado, minha escola, o trabalho do papai. Mas isso não era a parte mais importante sobre a casa. Havia uma porta de metal pesada em nosso quintal, que levava ao subsolo.
Consegue adivinhar o que havia atrás daquela porta? Isso mesmo! A quase 7 metros abaixo da terra havia um bunker de verdade que meu pai vinha construindo há vários anos. Ele acreditava que um dia aquele bunker nos salvaria. Claro, eu não acreditava em nenhuma dessas bobagens, mas não podia dizer isso a ele. Em primeiro lugar, minha mãe o apoiava. E em segundo lugar, ele era meu pai e eu o respeitava. No entanto, uma noite, algo completamente inesperado aconteceu. Estávamos fazendo algumas tarefas domésticas quando o programa de TV que assistíamos foi repentinamente interrompido por uma mensagem urgente do prefeito da nossa cidade. Ele declarou emergência, dizendo que o furacão mais forte da história estava se aproximando. Ele já havia devastado alguns assentamentos e agora estava se aproximando de nós. O prefeito pediu aos moradores que deixassem suas casas e saíssem imediatamente da cidade. Meu pai ficou muito feliz. Ele deu um pulo e disse que nossa hora havia chegado. Não iríamos a lugar nenhum e, em vez disso, esperaríamos em nosso bunker até que o apocalipse tivesse acabado. Minha mãe e eu pegamos somente o necessário e corremos atrás dele. O tempo lá fora já estava piorando e eu fiquei com muito medo. Descemos até o bunker e fechamos as portas atrás de nós. Lá dentro havia tudo o que pudéssemos precisar durante um período de 2 anos: alimentos, água, baterias carregadas e geradores elétricos. Papai estocou até mesmo livros e CDs e baixou centenas de filmes no computador para que tivéssemos algo para fazer durante nossa longa estadia no subsolo. Todos nós esperamos e ouvimos o que estava acontecendo acima de nós. Não havia sinal de telefone por causa das grossas paredes do bunker. Então, não podíamos ligar para ninguém ou assistir às últimas notícias. Nós apenas sentamos e esperamos. Um dia se passou assim, e depois outro, mas nada aconteceu. Eu até comecei a duvidar que aquele furacão tivesse atingido nossa cidade. Talvez o prefeito tenha cometido um erro e nós estivéssemos realmente seguros. Mas de repente, o bunker estremeceu com um forte impacto. Algo estava acontecendo lá em cima. Ficamos com medo e olhamos para a poeira caindo do teto. Algo bateu na porta do bunker diversas vezes e então ouvimos alguns ruídos de arranhões. Estávamos todos pensando em como seria assustador se estivéssemos lá fora naquele momento. Eu imaginei que um verdadeiro apocalipse estava acontecendo. Eu até pensei que, naquele momento, só deveria haver ruínas e um verdadeiro inferno onde nossa cidade costumava estar, enquanto nós estávamos sentados lá, aquecidos e seguros. É assim que passamos a morar em um bunker. Durante o dia, meus pais faziam suas próprias coisas, enquanto eu ficava sentada em meu quartinho, comendo lanches e assistindo programas de TV. Vários dias se passaram assim. Não demorou muito até eu parar de contar quanto tempo passamos naquele bunker. Talvez dias ou talvez meses. Meu pai estava esperando que o desastre acabasse para que pudéssemos voltar à vida normal. Durante esse tempo, ouvimos vários outros estrondos e sons estridentes acima de nós. Muito tempo se passou dessa maneira. Ainda tínhamos bastante comida e água, então não nos preocupávamos com o nosso futuro. A única coisa que nos incomodava é que estávamos ficando sem programas de TV inéditos para assistir. No entanto, um dia, quando tínhamos acabado de almoçar, ouvimos uma batida na porta do bunker. Não era o furacão fazendo aquele som. Claramente, havia alguém vivo batendo na porta do outro lado. Meu pai criou a coragem e abriu a porta. A luz brilhante do sol e o ar fresco inundaram o bunker. Foi tão emocionante. Vimos um homem do lado de fora da porta. Era um policial. Saímos do bunker e olhamos ao redor. Havia apenas uma pilha de entulho onde nossa casa costumava ser. Alguns trabalhadores estavam limpando tudo para construir algo novo. Havia uma escavadeira ali perto. Não era o apocalipse que eu tinha imaginado, mas algo obviamente aconteceu com a nossa casa. Oficial, espero que o furacão tenha passado e estejamos todos seguros? Meu pai perguntou. O policial sorriu alegremente e disse que o furacão havia sido terrível, mas que estava tudo bem agora. Ele perguntou se havia algum lugar para onde pudéssemos ir. Papai disse que íamos ficar em um hotel ali perto durante um tempo. Caminhamos pela cidade e olhamos tudo ao nosso redor. Algo me parecia estranho. Todas as outras casas da cidade estavam intactas. Será que a nossa casa seria a última a ser reconstruída depois do furacão? Conseguimos um quarto grande no hotel e finalmente comemos uma refeição normal.
Eu não conseguia nem mais ver comida enlatada na minha frente. Pela primeira vez em muito tempo, conseguimos tomar um banho normal e passar a noite em camas confortáveis. No dia seguinte, meus pais cuidaram de seus negócios e eu liguei para minha amiga Susan. Assim que ela ouviu minha voz, ela perguntou surpresa: Dorothy, onde diabos você esteve? Eu disse a ela que tinha muitas novidades para contar e sugeri que nos encontrássemos. Claro, ela concordou alegremente. Disse aos meus pais que ia dar uma volta e que não voltaria muito tarde. Encontrei a Susan em um parque. Eu a abracei e disse a ela o quão feliz eu estava por ela estar bem. Mas minha amiga não entendeu sobre o que eu estava falando. Fomos a um café e contei a Susan minha incrível história sobre como me escondi do furacão em um bunker. Ela me ouviu, parecendo preocupada, e então disse: Dorothy, não quero te decepcionar, mas não houve nenhum furacão. Não entendi do que ela estava falando. Afinal, o prefeito havia dito claramente que o furacão estava se aproximando. A Susan disse que o prefeito cometeu um erro naquela época. Aparentemente, houve apenas uma leve brisa que não poderia ter destruído nem mesmo uma casinha de cachorro. Achei tudo muito suspeito. Mas o que ouvimos quando estávamos no bunker? E o que aconteceu com a nossa casa, então? A Susan disse que poucos dias depois da mensagem do prefeito, levaram máquinas de construção até a nossa casa e a demoliram. Foi o que ouvimos enquanto estávamos no bunker. E todos na cidade foram informados de que tínhamos deixado nossa casa e ido para outro estado. Isso era demais para mim. Me despedi da Susan e corri para o lugar onde ficava nossa casa. Os trabalhadores já haviam cavado um grande buraco em seu lugar e agora estavam construindo outra coisa. Perguntei a um deles o que estava acontecendo e ele disse que em breve haveria um shopping center ali. Como assim? Eles me disseram que o prefeito havia comprado aquele terreno e que agora era um canteiro de obras. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas o oficial que nos tirou do bunker disse que houve um furacão que destruiu a nossa casa. Ele mentiu para nós. Corri para a delegacia que ficava ali perto. Quando entrei na delegacia, imediatamente encontrei aquele policial e disse que sabia tudo sobre suas mentiras. Não houve furacão nenhum e nossa casa foi demolida por ordem do prefeito. O policial não me ouviu depois disso. Ele deu um pulo, me agarrou pelo braço e disse que precisávamos falar com alguém. Fiquei um pouco assustada. De quem ele estava falando? Porém, assim que chegamos na prefeitura, eu entendi tudo. O prefeito não pareceu surpreso em me ver. Suponho que você já esteja sabendo de tudo, ele disse alegremente. Eu fiquei com raiva e exigi que ele nos devolvesse a nossa casa. O prefeito simplesmente sorriu e disse que queria comprar nossa propriedade legalmente. Mas meu pai se recusava terminantemente a vendê-la, dizendo que estava construindo um bunker ali há muito tempo. Foi quando o prefeito decidiu jogar sujo e contou a história do furacão. O plano dele deu certo. Nós nos escondemos no bunker e o prefeito aproveitou a nossa ausência e tomou as terras para si. Por fim, ele me pediu para não contar a ninguém. E então ele acrescentou: não que eu me importasse se você contasse a alguém. Ninguém iria acreditar em você mesmo. Corri de volta para o hotel para contar sobre essa terrível decepção para o meu pai. Porém, quando finalmente cheguei lá, fiquei horrorizada ao descobrir que meus pais haviam se mudado. Como assim? Eles nem me avisaram. Me disseram na recepção que meu pai havia deixado um bilhete para mim. Eu abri e li: Dorothy, venha imediatamente a este endereço, dizia o bilhete. Eu fiquei muito inquieta. O que estava acontecendo? Para onde meu pai estava me mandando? Entrei em um táxi e pedi que me levassem até aquele endereço. Aparentemente, era fora da cidade. Então, tínhamos um longo caminho pela frente. Pensei em tudo o que aconteceu durante todo o caminho até lá. Seria impossível acreditar se aquilo não tivesse acontecido comigo mesma. Eu estava furiosa com meu pai. Por que ele foi tão ingênuo e acreditou nessas tolices? Por causa disso, perdemos a nossa casa. Já era de manhã quando finalmente chegamos. O táxi parou em frente a uma pequena casa em ruínas no interior. O que imediatamente me chamou a atenção foi uma porta de metal ao lado da casa, que levava ao subsolo. O quê? De novo! A porta se abriu e eu vi meus pais. Eles pediram para eu me apressar. Mesmo sem acreditar que aquilo estava acontecendo de novo, eu entrei. Uma vez lá dentro, meu pai me disse que tinha comprado aquele bunker com o que sobrou do nosso dinheiro e agora moraríamos ali. Eu disse que precisava contar a verdade. Disse que não houve furacão e
que nossa casa havia sido demolida pelo prefeito da cidade. Mas meu pai não quis me ouvir. Ele disse que não importava mais. Enquanto estávamos no hotel, ele estudou cuidadosamente as últimas notícias e soube que uma pandemia estava se alastrando pelo mundo. E em breve, todas as pessoas seriam infectadas por um vírus perigoso. Então, até que o apocalipse acabasse, viveríamos naquele bunker. O que devo fazer? Estou com raiva do meu pai, de suas ideias malucas, e quero viver como todas as pessoas normais vivem, em uma casa de verdade. Mas como posso contar aos meus pais sobre isso? Escreva suas ideias nos comentários, porque eu não sei se vou conseguir viver mais 2 anos no subsolo. Olá, pessoal. Meu nome é Sharon. Me conte, alguém já tirou algo muito precioso de você? Se sim, eu entendo como você se sente. Eu passei por isso também, e foi um verdadeiro pesadelo. Você quer ouvir a minha história? Então inscreva-se no canal, e eu contarei tudo. No ano passado, meus pais e eu nos mudamos de nossa pequena cidade para uma cidade grande. Honestamente, eu tinha certeza que, daquele momento em diante, minha vida se transformaria em um conto de fadas. Mas a única coisa que me fazia parecer uma princesa da Disney era meu longo cabelo, estilo Rapunzel. E meus colegas descobriram que esse era o motivo perfeito para fazer bullying comigo. Quase todas as meninas da minha escola usavam cortes de cabelo da moda. Enquanto isso, eu era uma verdadeira garota do campo, aos olhos dos outros alunos. Você acha que eu simplesmente desisti e cortei meu cabelo? É claro que não. Todas as mulheres da minha família usavam tranças compridas e eu me orgulhava da nossa tradição. Ainda assim, não estou dizendo que absolutamente todos os meus colegas me odiavam. Felizmente, havia a Stephanie, que esteve ao meu lado desde o primeiro dia de aula e rapidamente se tornou minha melhor amiga. Éramos apenas nós duas contra todo mundo. Gostávamos de fofocar sobre os outros alunos, especialmente sobre o Brandon, o valentão burro de outra turma. Todas as garotas eram loucas por ele, mas você não tem ideia do quanto a arrogância dele me enfurecia. Sem mencionar que ele constantemente me intimidava na frente de seus amigos. A piada favorita deles era que eu estava deixando meu cabelo crescer para vendê-lo. Nossa, que engenhoso da parte deles. Mas eu não conseguia nem imaginar o que viria a seguir. Certa manhã, eu estava indo para a aula ouvindo minha música favorita com fones de ouvido. De repente, alguém se aproximou de mim pela lateral e me acompanhou até a esquina. Pode ser difícil de acreditar, mas quando olhei para o rosto do estranho, era o Brandon. O que ele queria comigo? Ouça, Rapunzel, eu tenho uma oferta legal para te fazer, ele disse. Tentei me afastar e, no começo, nem quis ouvir o que ele tinha a dizer, mas ele não parava de falar e, eventualmente, decidi ouvi-lo. O Brandon me contou que não se dava bem com seu professor de ciências. Na verdade, ele não ia bem em quase nenhuma aula, já que preferia tocar baixo e andar de skate do que estudar. Eu, por outro lado, não tinha nenhum problema, porque estava me preparando para o vestibular. Para encurtar a história, ele sugeriu que eu fizesse o dever de casa para ele e ele me pagaria por isso. Claro, meu primeiro pensamento foi recusar. De alguma forma, isso parecia humilhante. Por outro lado, meu pai vinha tentando encontrar um emprego há 6 meses e minha mãe também mal conseguia trabalhar. Esse dinheiro seria muito útil para mim, especialmente porque precisaria dele para os meus estudos muito em breve. Enfim, eu acabei concordando. Algumas semanas se passaram assim. Aquele cara preguiçoso me enviava todos os tipos de problemas e provas todas as noites, e eu os resolvia facilmente. No entanto, na escola, o Brandon continuava fingindo que não me conhecia. A Stephanie, entretanto, estava constantemente me alertando para não me meter com ele. Sharon, você vai se arrepender muito se virar amiga dele, ela dizia. Mas eu mantive minha posição. Afinal, o dinheiro não crescia em árvores. A única coisa que estragou minha alegria com o novo emprego foram os estranhos incidentes que começaram a acontecer comigo na escola. Às vezes, um caderno desaparecia da minha mochila, ou aparecia uma tinta fedida na minha caneta em vez de tinta comum, ou minha cadeira ficava toda coberta de chiclete. Em algum momento, comecei a ficar paranoica. E se quem estivesse fazendo isso fosse um professor que sempre me deu notas ruins? Ou a líder de torcida, Miranda, que zombava de mim por causa do meu cabelo comprido? Contei tudo à minha amiga, mas a Stephanie me disse que era tudo uma coincidência. Eu pensei um pouco e decidi que realmente não deveria me preocupar com pouca coisa. Então, o Brandon e eu continuamos trabalhando juntos em segredo. Nós só conversávamos online
E, mesmo assim, trocávamos apenas algumas palavras secas, como oi e obrigado. Mas um dia, algo mudou. Como de costume, eu havia tirado uma foto do meu caderno com a solução de algum problema, quando, de repente, em vez da resposta usual, recebi uma mensagem que dizia: "Uau, você ouve essa banda também?" No começo, eu não entendi do que o Brandon estava falando. Pensei que tinha sido apenas mais uma das brincadeiras estúpidas dele. Poucos minutos depois, percebi que dava para ver uma parte de um pôster pendurado na minha parede atrás da foto. Era um pôster de uma banda da qual eu sou fã há anos. E o mais incrível é que nenhum dos meus amigos sabia disso. Eu descobri que o Brandon também era fã daquela banda de rock. Ele até começou a tocar baixo por causa deles. Que coincidência! Talvez ele não fosse tão estúpido assim. Começamos a conversar e, a partir de então, começamos a passar horas todas as noites trocando mensagens de texto. Eu estava até começando a achar que estava me apaixonando por ele. No entanto, na escola, o Brandon ainda fingia ser um estranho e isso me enfurecia. Eu não entendia por que ele estava fazendo isso. Como uma pessoa poderia ser tão duas caras assim? Quando estávamos trocando mensagens, ele era legal e fofo, mas na escola, ele era um valentão rude. Mas as coisas não pararam por aí. Não demorou muito até, literalmente, tudo começar a dar errado. O Brandon não só tirava sarro do meu cabelo, na frente de todos os meus colegas no refeitório, como a Stephanie também começou a ficar cada vez mais distante de mim. Na opinião dela, eu estava sendo estúpida e deveria ter colocado minha paixão secreta no lugar dele há muito tempo. Eu também estava piorando na escola, porque pensava muito no Brandon. Como se isso não bastasse, todos os tipos de coisas estranhas continuaram acontecendo comigo. Por exemplo, um dia eu abri o armário da escola e encontrei um rato lá dentro. Passei o dia todo pensando em quem poderia querer tanto se vingar de mim e por quê. Eu não fiz nada de errado. Desesperada, decidi pedir ajuda aos meus pais. Em lágrimas, contei a eles o que tinha acontecido comigo nos últimos meses, sobre o meu acordo com Brandon, o rancor da Stephanie e as coisas desagradáveis que alguém estava fazendo comigo na escola. Mas eles apenas me disseram: "Não nos diga que suas notas também sofreram com tudo isso." Consegue imaginar? Me sentei à mesa da cozinha em desespero, e meu pai e minha mãe não paravam de falar sobre a importância de estudar para entrar em uma boa faculdade. Eles pareciam não se importar com os meus sentimentos. Além disso, eles me proibiram estritamente de trocar mensagens ou fazer qualquer coisa com Brandon. Bem, eu iria acabar com o nosso acordo de qualquer maneira. Naquela noite, subi para o meu quarto em um péssimo humor. Peguei meu celular para mandar uma mensagem para o meu crush, quando de repente, vi que ele havia me enviado uma mensagem com um monte de emojis tristes. "Sinto muito, me dê a chance de consertar tudo. Mas tem que ter muita coragem mesmo", eu pensei. Ele provavelmente só estava com medo de que ninguém mais fizesse o dever de casa para ele. Eu respondi com raiva: "De jeito nenhum. De agora em diante, não tenho mais nada a ver com você." No entanto, sua resposta me surpreendeu. "E se eu dissesse que tenho em minhas mãos 2 ingressos VIP para ver nossa banda favorita?" "O quê?" Uau! Eu comecei a pular de alegria pelo quarto. Mas então, me lembrei que meus pais definitivamente não me deixariam ir. O que eu deveria fazer? Decidi mentir e dizer que ia a um show com a Stephanie. Era o plano perfeito. Eles provavelmente não suspeitariam de nada. Mandei uma mensagem para o Brandon dizendo que iria com ele. E em seguida, pedi a Stephanie que fosse à minha casa no dia do show. Finalmente, a noite que eu estava tanto esperando chegou. De repente, a campainha tocou e desci correndo. Quando abri a porta, vi a Stephanie. Ela só teve tempo de acenar e dizer oi para os meus pais, quando eu a empurrei para a rua. Eu não queria que eles conversassem sobre o show e que as minhas mentiras fossem reveladas. Depois de sair de casa, comecei a contar a Stephanie sobre o show. Eu ainda não conseguia acreditar que meu crush tinha me convidado para um encontro de verdade, muito menos para um show incrível. No entanto, assim que mencionei o Brandon, o sorriso desapareceu imediatamente do rosto da Stephanie. Ela estava fora de si de tanta raiva. "Você só está me usando!" ela gritou, quase soluçando. Antes que eu pudesse tentar explicar, a Stephanie saiu correndo. Dizer que eu estava confusa seria um eufemismo, mas não havia tempo a perder, porque o Brandon já estava me esperando na entrada do show. Decidi que falaria com a minha amiga mais tarde e corri para encontrar o Brandon. Você provavelmente está se perguntando como foi o nosso encontro. Bem, o Brandon era o mesmo de quando me mandava mensagens. Gentil, querido e alegre. Passamos a noite toda dançando nossas músicas favoritas e rindo. Eu simplesmente não conseguia acreditar na minha sorte.
Mas o mais importante foi que, quando estávamos voltando para casa, ele me parou bem no meio da rua e me beijou. Eu senti como se estivesse em um filme. Eu imediatamente esqueci de todos os meus problemas com os meus estudos, pais e amigos. No dia seguinte, fui para a escola de ótimo humor. Eu não conseguia me concentrar nas aulas. O professor estava atrasado, então eu fiquei sentada pensando na noite anterior. Mas então, de repente, senti algo se mexendo atrás de mim. Ah! Era meu cabelo! Eu olhei para baixo com horror e vi meus longos cachos caindo no chão. Isso não podia estar acontecendo. A Stephanie estava sentada atrás de mim. Seu rosto estava vermelho de raiva e ela estava segurando uma tesoura. Fiquei chocada e completamente arrasada. E finalmente entendi quem esteve fazendo todas aquelas coisas desagradáveis comigo durante esse tempo todo. E por que a Stephanie sempre ficava com raiva quando eu contava a ela sobre o Brandon. Ela também estava apaixonada por ele. E no dia anterior, ela não tinha corrido para casa chorando, mas passou a noite toda nos observando. Aterrorizada, saí correndo da sala de aula e pedi ao Brandon que me encontrasse no pátio. Para minha surpresa, ele concordou em sair por um momento, enquanto ninguém estava olhando. Mas assim que ele me viu, sua feição mudou imediatamente. Ele falou comigo friamente e foi embora apenas 1 minuto depois. Eu fiquei completamente sozinha. Então, aqui estou, sentada no canto do pátio. Já está tarde e não sei como chegar em casa. O Brandon está ignorando minhas mensagens. A Stephanie literalmente arruinou minha vida com as próprias mãos e meus pais não vão me perdoar quando me virem com o cabelo curto e descobrirem toda a verdade. Por que as pessoas estão com tanta raiva o tempo todo e não podem confiar em ninguém? Escreva nos comentários se você concorda comigo. Ou eu estou errada. Eu ainda quero acreditar que pelo menos algumas pessoas são capazes de manter uma amizade sincera. Eu peguei o Poppet como se minha vida dependesse disso. O silicone liso estava escorregando pelos meus dedos, mas ainda assim, eu o segurei com todas as minhas forças. O menino que estava puxando o outro lado do brinquedo parecia que ia chorar, mas eu não dei a mínima. Em um movimento brusco, arranquei o brinquedo de suas mãos e corri o mais rápido que pude até o caixa. Não me virei nem quando ouvi o menino começando a chorar atrás de mim e continuei pressionando o brinquedo dos sonhos contra meu peito. Meu precioso. Oi, meu nome é Casey, tenho 16 anos e mal posso esperar para finalmente me tornar adulta. Não sei porquê, mas, desde que me lembro, sempre quis parecer mais velha do que realmente era. Eu não via nada de terrível nisso, até essa história acontecer. Eu sonhava em entrar para a melhor universidade do país. Minhas notas tinham que ser perfeitas para isso. Então, eu literalmente tremia de nervosismo antes de cada prova na escola. Eu ficava tão preocupada que mal conseguia me concentrar. Eu não conseguia me conter. Tentava respirar profundamente, fechava os olhos e contava até 10. Ao mesmo tempo, sentia um medo terrível de que, por causa do meu nervosismo, um dia cometeria erros nas provas. E sabe do quê? Esses pensamentos só me deixavam ainda mais preocupada. Algumas pessoas podem achar essa situação engraçada, mas eu não via nenhuma graça nisso. Certo dia, eu estava parada na frente da sala, antes de mais uma prova importante, nervosamente mudando de um pé para o outro, quando, de repente, notei um dos meus colegas segurando uma coisa estranha e colorida. Eu não fui a única a se interessar por aquilo. O Bradley estava lá, apertando as bolhas e, gradualmente, ele atraiu uma multidão inteira. O pessoal começou a se empurrar e a fazer perguntas. Todos queriam ver mais de perto o que era aquele negócio legal. Ainda extremamente nervosa, me aproximei cautelosamente para ter uma visão melhor do brinquedo. Fiquei muito curiosa, mas não quis perguntar o que era, por medo de parecer estúpida. Felizmente, outra pessoa na multidão fez a pergunta por mim. O Bradley disse que era um brinquedo chamado Poppet, projetado para ajudar as pessoas a combater o estresse. Ele também disse que estava apertando as bolhas há 10 minutos e que não estava nem um pouco preocupado com a prova. Puf, isso é loucura, pensei. Ele trouxe algum brinquedo do jardim de infância para a escola e se convenceu de que aquilo o estava ajudando. Achei que os outros teriam a mesma reação que eu, mas para minha surpresa, todos estavam olhando com admiração para o Poppet. Eu dei aos meus colegas um olhar debochado e me afastei deles. Eu não ia me envolver em nenhuma bobagem infantil. Eu era perfeitamente capaz de lidar com o estresse sem qualquer porcaria colorida. Obviamente, tirei a nota mais alta na prova. Mas sabe o que eu achei estranho? A nota do Bradley foi quase tão alta quanto a minha, mesmo que ele nunca tenha sido um excelente aluno.
Quando cheguei na escola no dia seguinte, o Bradley não era o único segurando um Poppet. Outra colega nossa levou um brinquedo semelhante e, mais uma vez, toda uma multidão se formou ao seu redor. Você deveria ter visto os olhares gananciosos enquanto faziam fila para brincar com ele. Mais uma vez, olhei para todos com deboche. Depois daquele dia, a vida na escola começou a mudar muito rapidamente. Apenas uma semana depois, todos os outros alunos já tinham um Poppet. Durante os intervalos, eles trocavam os brinquedos entre pequenos grupos. Aqueles que não tinham dinheiro para comprar um brinquedo levavam todos os tipos de doces para a escola para, eventualmente, trocá-los por um. Parecia que todos na escola estavam obcecados por aquele brinquedo idiota. Quanto mais as pessoas ao meu redor se interessavam por aquilo, mais intransigente eu ficava. E daí se eles estavam comprando dezenas de brinquedos estúpidos? Eu não ligava nem um pouco. Eu não precisava de um brinquedo anti-estresse. Eu poderia lidar com os meus nervos perfeitamente bem, mesmo que isso estivesse ficando cada vez mais difícil. Eu não conseguia parar de pensar nas provas finais. Parecia que tudo o que eu fazia era ler livros, decorar fórmulas e resolver problemas de matemática. Quando eu ia para a cama, estava tão estressada que demorava horas até pegar no sono. E mesmo quando eu finalmente conseguia dormir um pouco, eu sonhava que estava resolvendo problemas de geometria. Resumindo a história, às vezes eu sentia que estava realmente perdendo a cabeça. Eu estava sentada na sala de aula, me sentindo incrivelmente cansada antes de mais uma prova prática. Eu tinha ido para a cama muito tarde na noite anterior porque estava me preparando para a prova e não consegui dormir durante a maior parte da noite. Meus colegas estavam tentando relaxar durante o intervalo. Bem, e eu decidi dar uma checada nas fórmulas uma última vez. Tudo teria ficado bem, mas minha atenção foi atraída por um Poppet deixado em cima da mesa por um dos meus colegas. Era como se aquilo estivesse me hipnotizando. Eu tentei ler o livro, mas meus olhos continuavam sendo atraídos para aquele brinquedo como um imã. Eu me lembro de cerrar os punhos mais forte que pude. Não, Cassie, você não precisa de um Poppet. Pare com isso, eu pensei. Mas o problema era que há muito tempo eu estava curiosa sobre esses brinquedos. Meus colegas estavam tão obcecados por eles que eu não pude deixar de querer tocar em um também. Mas era difícil para mim admitir isso, até para mim mesma, quanto mais para os meus amigos. Eu não consegui mais me conter. Depois de olhar em volta, percebi que era a chance perfeita. Eu era a única na sala, e o sinal tocaria em apenas 5 minutos. Eu não consegui resistir. Peguei cuidadosamente o Poppet, como se estivesse com medo de que ele fosse me morder. Eu gentilmente empurrei uma bolha e depois outra. No começo, não parecia estar acontecendo nada. No entanto, antes que eu me desse conta, eu não conseguia mais parar. O material era tão agradável ao toque, e quando eu apertava as bolhas, parecia que meus nervos, que haviam estado tensos por tanto tempo, estavam finalmente relaxando. Os minutos restantes do intervalo voaram em um instante. Eu não queria largar o Poppet, então foi quase que um milagre quando consegui colocá-lo de volta no lugar a tempo. E sabe o quê? Você não iria acreditar. Eu nunca fiz uma prova tão facilmente em toda a minha vida. De repente, me senti incrivelmente confiante. Minha atenção estava totalmente voltada para as perguntas. Me lembrei facilmente de todas as respostas. Resolvi os problemas e, no final, entreguei a prova 5 minutos antes do normal. Será que o Poppet realmente funcionava? Apenas 5 minutos foram suficientes para me fazer sentir muito melhor. Para minha vergonha, na noite seguinte, implorei a minha mãe por dinheiro e fui a uma loja. Eu me sentia como uma verdadeira criminosa, sempre olhando em volta e com medo de que um dos meus colegas me flagrasse comprando o brinquedo. Mas felizmente, tudo correu bem. Eu passei a noite toda com o Poppet. Eu brinquei com ele enquanto li um livro. Eu apertei as bolhas enquanto comia meu jantar, até mesmo no banheiro. Escovei os dentes com uma das mãos enquanto empurrava as bolhas com a outra. Foi como se uma barragem tivesse se rompido dentro de mim, sem conseguir parar. Fui para a cama e levei o Poppet junto, é claro. E então, algo incrível aconteceu. Pela primeira vez em meses, adormeci quase que imediatamente. Não acordei nenhuma vez durante a noite. Dormi muito pacificamente e de manhã me senti revigorada e bem descansada. Foi algum tipo de mágica. O brinquedo me ajudou tanto que resolvi não ter apenas um. Fui até a loja e comprei alguns de outras cores. E então, encontrei uma loja online e me perdi. Havia todo tipo de Poppets lá, no formato de uma cabeça de unicórnio, de um personagem de Among Us, brilhantes, grandes, pequenos, e eu realmente precisava de todos eles. Poucos dias depois, meu quarto estava cheio de Poppets.
As coisas não estavam tão boas na escola. Eu queria muito mostrar minha coleção, conversar sobre os brinquedos com meus colegas de classe, talvez até trocar alguns deles. Mas eu não conseguia superar meu orgulho. Então, continuei andando de nariz empinado, dizendo que era tudo uma bobagem infantil. Um dia, descobri que havia poppets caros e raros disponíveis em uma loja, e eu sonhava muito em ter um deles. Então, assim que as aulas acabaram, corri para lá. Mas o poppet que eu queria já estava esgotado. Acontece que eu não era a única esperando por aquela coleção. Sentindo-me chateada, comecei a vagar pela loja, quando de repente vi o poppet que eu queria. O último. Alguém o largou no meio de outros brinquedos. Claro, eu corri em direção a ele, com meus braços estendidos. Mas quando eu o agarrei, algum menino pegou na mesma hora. Ele tentou arrancar o brinquedo das minhas mãos e disse que há muito queria um poppet assim. Eu me lembro de discutir com ele por alguns minutos sobre quem viu o brinquedo primeiro antes de eu finalmente conseguir arrancá-lo de suas mãos. O brinquedo era meu. Eu fiquei muito feliz. No dia seguinte, eu estava dizendo aos meus colegas como sempre: todos esses poppets são um total absurdo. Pessoas normais não precisam deles para relaxar. E então, eu me virei e vi ele, o menino. Você deveria ter visto como ele me olhou com raiva. Acontece que ele era um aluno mais novo da minha escola. Que coincidência! Ah, eu me senti tão assustada. Se minhas mentiras fossem reveladas, todos os meus colegas iriam rir de mim. Eu imediatamente puxei o menino de lado e implorei que ele não contasse nada a ninguém. Mas o Evan, esse era o nome dele, era mais astuto do que eu pensava. Naturalmente, ele queria aquele poppet que eu tinha comprado. O que eu deveria fazer? Trocar o poppet pelo silêncio dele? Sem chance! Ele não ia ganhar assim tão facilmente. Eu sugeri que fizéssemos uma troca melhor. Nos encontramos depois da escola para fazer um acordo. Relutantemente, coloquei o raro poppet que o Evan queria tanto do meu lado. Mas eu sonhei com ele por tanto tempo que todas as ofertas do Evan não pareciam boas o suficiente. Ele primeiro ofereceu seu poppet arco-íris. Depois me ofereceu mais alguns poppets brilhantes. Eu disse a ele que aquilo ainda era pouco. Aí, ele tirou alguns doces da mochila, mas ainda não era o suficiente para mim. Negociamos por meia hora, talvez. Meu novo amigo estava pronto para me oferecer a sua mochila inteira, mas ainda não era o suficiente. Finalmente, o Evan disse: "Vou te dar meu PlayStation 5. Nossa, isso era um verdadeiro sacrifício. Claro, concordei imediatamente com essa oferta. Eu não queria dar o brinquedo raro, mas o console valia a pena. Fiquei muito satisfeita. Eu configurei, baixei alguns jogos, mas eu realmente não tinha tempo para jogá-los. Alguns dias depois, o Evan apareceu na minha porta chorando. Acontece que ele não pediu permissão aos pais antes de me dar seu console. E quando eles descobriram pelo que ele havia trocado o presente caro, eles ficaram furiosos, é claro. Caramba, eu estava certa em suspeitar de algo estranho. Realmente era muito estúpido trocar um pedaço de silicone por uma coisa tão cara. Mas ninguém forçou o Evan a fazer isso. Era meu console agora. Lutei com a minha consciência por alguns minutos antes de finalmente desistir. No fundo, eu sentia muita pena do menino, porque ele já havia sido severamente repreendido por seus pais. Claro, devolvi o console e, para animá-lo um pouco, disse que ele poderia ficar com o meu poppet raro por mais alguns dias. Você deveria ter visto como ele ficou feliz. Olhando para o Evan naquele momento, eu sorri também. Depois de um tempo, nos tornamos bons amigos. Finalmente, eu podia falar sobre poppets com alguém que não fosse meus colegas de classe, sem me sentir envergonhada ou com medo de passar vergonha. Agora me conte, você já experimentou esse brinquedo? Se sim, me conte nos comentários o que você achou. Quanto a mim, bem, acho que vou brincar mais um pouco com o meu poppet.